Fala, pessoal. Muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Não sei que horas vocês vão assistir essa aula, mas muitos de vocês não conhecem, mas esse bordão já é famoso aqui entre a gente, nas nossas aulas semanais, nos nossos materiais, na nossa partilha de conteúdos ao longo da caminhada, que tem sido aí o quarto semestre, não é verdade? E hoje a gente vai discutir aqui um pouquinho sobre as habilidades e atitudes médicas, RAM 4, que traz temas de suma importância para a vida acadêmica e para a vida médica também. Uma RAM muito gostosa de ser estudada e muito bacana. Começo sempre agradecendo a todos vocês pelo carinho, pela disponibilidade e, sem sombra de dúvidas, pela confiança em mim para contribuir com o conhecimento e com o estudo de vocês ao longo dessa caminhada. Tá certo? Agradeço mais uma vez. Digo a vocês que nós estamos disponíveis sempre para contribuir, para o que vocês precisarem, mais aulas, menos aulas, aulas extras, aulas de dia, aulas de madrugada. Quando vocês se sentirem necessitados, podem contar comigo, podem entrar em contato, que vai ser aí um prazer contribuir com vocês, tá bom? Gosto sempre de falar, gente, o meu objetivo com as aulas jamais será colocar para vocês tópicos simples de qualquer que seja o tema. Zé Paulo, a revisão ela fica um pouco mais extensa, ou até a aula fica um pouco mais extensa. Gente, o que é que eu falo para todos os meus alunos? Vocês precisam de ter em mente que nós estamos estudando assuntos de importância para a formação acadêmica médica e também para as provas de residência de vocês. Eu ajudo vocês a irem super bem na prova, mas eu sempre vou trazer algo a mais, sempre vou trazer um pouco mais para que vocês estejam de fato preparados não só para a prova que farão, mas para as outras. Então, às vezes eu trago para vocês mesmo que está lá no livro, de tabela, de texto, porque aqui eu vou tornando para vocês o conhecimento palpável. Então, eu traduzo o que está escrito, mas eu coloco no material que é para quando você estiver aí na sua casa, revisando tudo, você não precisa fazer novos resumos ou você simplesmente pegar o resumo de alguém para tentar entender. Resumos topicalizados precisam ser feitos por vocês mesmos, porque só assim vocês conseguem fixar. Não adianta eu explicar para vocês a fisiopatologia em 5 tópicos, por exemplo, da doença do refluxo gastroesofágico, se você não relembrar de alguns conceitos que você deveria saber. Então, a gente revive tudo aqui junto e depois vocês têm um material à disposição para que vocês também consigam aí dar essa revisada de acordo com o que está nos livros, nos manuais, nas portarias, sempre de acordo com o que vocês precisam saber e de mais atualizado, tá certo? Então, dito isso, para que vocês entendam a dinâmica, principalmente quem está chegando agora, receba o meu abraço, seja muito bem-vindo. E aqueles que já são nossos clientes, satisfação enorme encontrar vocês novamente. Vocês que me deixam aí cada dia mais entusiasmado. E o quarto período, sem dúvida, é uma das turmas que eu tenho aí um carinho muito grande. Então, vamos dar início à nossa revisão e aí a gente divide ela em 2 mundos, como vocês já estão acostumados a ver. O mundo do adulto, o mundo da criança, o mundo da RAM adulto e da RAM pediatria, tá certo? E aí eu listei os temas das 8 semanas iniciais, que são os temas que estarão nas provas de vocês. Então, dentre esses que foram ditos ao longo das 8 semanas, estão aí listados e são os temas que vão estar na N1 de vocês, tá bom? Então, vamos lá. A gente começa falando um pouquinho sobre os idosos. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre a geriatria. Então, de cara, essa frase ela é ótima e ela se faz muito necessária quando a gente vai falar nessa temática, porque o idoso, como muita gente, diferente do que muita gente pensa, ele não é um adulto que voltou a ser criança. Muito embora os hábitos deles possam parecer. E existe aquela premissa, aquela máxima que o pessoal costuma falar que o idoso é a criança que renasceu dentro dele, aquelas histórias populares que a gente costuma escutar, né? Que os hábitos de vida do idoso se assemelham com o da criança prematura. Só que isso não é verdade, porque a gente tem um sistema orgânico e biológico que passou por todo um processo sequencial e tem uma grande história pregressa envolvida, seja de social, seja de patologias, vivências e também aprendizados. Então, essa pessoa ela não é uma pessoa que está ali como uma página em branco, tendo o primeiro contato com o mundo. Muito embora ela tenha hábitos que possam vir a aparecer como os de criança, como hábitos de vida mesmo, a gente não pode fazer essa associação, não é verdade? E a gente vê
que a gente tem tido uma tendência no aumento da expectativa de vida. Então, a gente tem a pirâmide invertida aqui, não é à toa, mostrando para vocês que o número de pessoas idosas ele vem aumentando aí nos últimos 40 anos, não é verdade? E a expectativa para os próximos 30 é que aumente mais ainda a expectativa de vida. Então, aqui é só para mostrar para vocês essa relação. E nesse grupo de idosos, nós vamos encontrar aí diversas síndromes ditas geriátricas que a gente vai discutir aqui ao longo dessa aula, que é nada mais nada menos do que esse conjunto de sintomas e de sinais que não tem relação com nenhum órgão, que não tem relação com nenhuma queixa específica, mas que fala de uma causa, de uma situação do nosso paciente, que fala do contexto enquanto paciente, enquanto pessoa, e a gente vai entender dentro da peculiaridade dessa faixa etária para a gente conseguir conduzir. Então, não é que existe um diagnóstico específico para o paciente idoso, né? Diferentemente do adulto mais jovem. Aqui a gente fala em um paciente que, na maioria das vezes, vai ter múltiplas comorbidades, vai ter manifestações inespecíficas, a gente vai falar muito de multimorbidades, de polifarmácia. Então, são aqueles pacientes que eles tendem a tomar mais remédios, são aqueles pacientes que tendem a ter mais comorbidades, e tudo isso aí a gente vai discutindo e vendo essas particularidades dentro desse contexto, quando a gente pensa aí na geriatria. E aí a gente precisa estar atento, sim, principalmente com alguns dos principais sintomas, como a fraqueza, a astenia, a apatia, a angústia, a tristeza, a confusão, a agitação, sonolência, emagrecimento, e tudo isso precisa fazer parte do nosso interrogatório sintomatológico para que a gente tenha em mente aí o que precisa de ser feito. Então, tanto a Organização das Nações Unidas como a Organização Mundial da Saúde vão dizer para a gente que idosos em países de renda média ou baixa são aqueles de 60 anos ou mais. Idosos em países com renda alta são aqueles com 65 anos ou mais. E os pacientes muito idosos são aqueles que já são, dentre os idosos, os mais idosos, consagrado aí por todas as nações, é aqueles que vão ter uma idade igual ou superior a 80 anos. Então, nós estamos falando aí desses três grupos quando a gente pensa em limites cronológicos. E essa tabelinha do Porto, ela é muito bacana, porque ele fala para a gente quais são os principais desafios que a gente vai encontrar. Então, aqui não é uma coisa que cai na prova de vocês, mas eu trago para que, se vocês lerem alguma questão, vocês já ativaram o start. Por quê? Não vai cair uma coisa assim específica, né? Mas às vezes pode ter uma questão discursiva e pedir lá, por exemplo, quais perguntas faltaram. E se eu sei quais que são as maiores dificuldades na anamnese do paciente idoso, eu já olho aquela anamnese com olhar crítico. Possivelmente eu já vou conseguir identificar. Então, o paciente que geralmente informa muito pouco sobre a sua doença. Por isso que muitas vezes é necessário que eles estejam o quê? Acompanhados. Então, a doença ela é aceita como inevitável. A maioria deles vão dizer assim, não, doutor, já estou velho mesmo, isso aqui é da velhice, isso aqui é da idade. A doença é considerada uma consequência natural do processo de envelhecimento. Não é porque essa dor nas costas, é porque eu já estou velho mesmo, a coluna já não aguenta mais. O paciente é intimidado por um médico apressado. Muitas vezes o idoso vai lá só para renovar a receita no posto de saúde, ele nem fala mais nada porque ele já sabe que aquele médico é um médico que não tem tempo de atender ele da forma correta, que ele deveria. Então, a má ação do médico nesse ponto de vista, né, de não destinar um tempo suficiente para a consulta, tende também a impactar essa situação. O paciente que nega que está doente, então nós temos muito idosos que falseiam os sintomas porque eles querem ser sempre mais jovens, sempre estarem de bem com a vida, e aí acaba que eles fingem não estar doentes. O paciente que tem medo de fazer gastos demais quando está doente por não ter condições, e o paciente que vai temer sempre as consequências dos sintomas, porque ele sempre espera o pior, sempre pensa no pior, aquele paciente que tem aquele, mais ou menos o transtorno de hipocondria, que ele pensa que tudo que ele sente, ele tem alguma doença, mas ele não quer saber. Não é tanto o transtorno de hipocondria, porque o paciente no transtorno de hipocondria, vocês vão ver lá no quinto período, que o paciente, na verdade, tudo que ele vê, ele acha que ele tem. Aqui seria mais assim, essa questão do transtorno de medo mesmo, de ele ter medo dos sintomas de ser alguma coisa a mais, tá? Doenças com apresentação atípica, limiar aumentado de dor, né? Faz parte do processo de envelhecimento e são comuns infarto do miocárdio, abdômen agudo e cárie dentária sem dor. A gente fica atento que esses pacientes, eles têm uma capacidade nociceptiva aumentada dos receptores de dor. O paciente restringe as atividades físicas, por isso ele não vai apresentar os sintomas. Então, eu tenho um cansaço, mas eu não estou mais fazendo atividade física, então meu cansaço melhorou.
Será se é isso mesmo que acontece? O paciente tem insuficiência cardíaca. Se não tratada, daqui a pouco, até mesmo parado, o paciente vai começar a ter essa dispneia. Apresentações inespecíficas das doenças agudas, como infecções, insuficiência cardíaca, infarto agudo, manifestando-se somente, olha, isso aqui é massa, com confusão mental, queda ou incontinência urinária. Isso acontece bastante. E as dificuldades da comunicação entre o médico e o paciente idoso é o desconforto frente à consulta, problemas da linguagem, tendo em vista que eles têm muitos jargões das épocas passadas, deficiências sensoriais e cognitivas, além do desconhecimento do médico. E uma história extensa e queixas mal caracterizadas. Então, aquele paciente poliqueixoso, que ele tem múltiplas doenças integrando entre si. E no contexto de geriatria, as principais síndromes que a gente fala dentro desse contexto é o delírio, a fragilidade, seja ela física ou emocional, a desnutrição, a incontinência urinária, distúrbios do sono, quedas, distúrbios de marcha, redução cognitiva, distúrbios sensórios, tontura, fadiga e úlcera de pressão. Então, esses são os principais sintomas que a gente vai escutar do nosso paciente idosinho lá, quando a gente estiver realizando a consulta. E o exame físico dele, ele vai mudar no sentido de que a principal coisa que vai mudando é o centro de gravidade, o jeito que o centro de gravidade atua sobre a estatura do nosso paciente. Então, a gente entende que um paciente adulto, ele tende a ter a coluna mais ereta, e o nosso paciente idoso, com o passar do tempo, devido ao grau de instabilidade postural, devido à reorganização das estruturas do corpo para a idade, ele tende a se encurvar mais para frente para tentar se manter em pé, equilibrado. Então, vocês podem ver, conforme o paciente vai ficando mais idoso, ele tende a ficar mais encurvado, porque ali ele vai tentando encontrar um melhor centro de estabilidade. Então, o exame físico aqui vai ser a mesma coisa de que eu vou fazer em qualquer outro adulto jovem, só que a gente vai de forma mais específica, mais especializada e sistematizada. Tendo em vista que a gente já sabe que existem alterações de senescência, de velhice, que a gente já espera encontrar e espera estar compatível com essa faixa etária. Então, quando a gente pensar nas faces, a gente já sabe que tem faces típicas, né, de algumas doenças. E a gente espera encontrar faces atípicas, que não têm relação com nenhuma doença. Alguns idosos podem aparecer, por exemplo, com uma face de hipotiroidismo ou de hipertiroidismo, uma face mais hipotímica de depressão, ou ainda de síndrome parkinsoniana, né, que podem ou não ser observadas nesses idosos. Mas eu quero que vocês saibam que a gente espera encontrar uma face ali mais envelhecida do ponto de vista da pele mesmo, do tecido cutâneo, e menos dessas faces típicas de alguma doença. O peso e a altura. O peso nem tanto, mas a altura vai ser um parâmetro que quase sempre é negligenciado no exame físico do paciente idoso. E aí a gente precisa entender que quanto menor o nosso paciente tem, né, a gente tem que pensar sempre isso, que se essa altura ela é menor do que o paciente alcançou ao fim da sua fase de crescimento, quer dizer para a gente que o paciente está entrando ali no estado de definhamento, talvez. A gente tem que ver, será que esse paciente está tendo uma instabilidade postural mais severa, falando a favor de um Parkinson, que a gente tem que entrar ali fazendo algumas intervenções, tudo isso derivado de um possível encurtamento da coluna vertebral por conta da altura dos corpos vertebrais e dos discos intervertebrais, além do aumento de todas as suas curvaturas. Então, pensem bem, além de tudo, da instabilidade postural que o paciente pode vir a desenvolver, acontece de forma natural e fisiológica o encurtamento da coluna vertebral, favorecendo que esse paciente ele fique mais curvo. Então, que a gente já vinha falando, né? E aí, a gente fica atento, principalmente com uma doença muito comum nos idosos, que é a osteoporose, né? Que vai favorecer a fragilização óssea. O peso corporal, ele vai se modificando ao longo dos anos, principalmente devido às alterações do próprio envelhecimento, já que a gente tem aí um aumento ponderal até os 60 anos, e depois dos 60 anos, o nosso paciente idoso, ele tende a se alimentar menos e se hidratar menos. Então, ele tem aí uma redução lenta e gradual. E a gente precisa avaliar o IMC deles, ou simplesmente o índice de Quetelet, que vai calcular pelo peso dividido pela altura ao quadrado,
né, como a gente já sabe, o IMC, e ver como que esse paciente ele está dentro dos valores de corte. Se ele é um paciente baixo peso, se ele está bacana, eutrófico, se é um paciente que está ali no grau já de obesidade, dependendo dos parâmetros aí, menor ou igual a 22, 22 a 27, ou maior ou igual a 27. Além de que a gente fala também da hidratação, principalmente porque eu falei para vocês, gente, o vovozinho não gosta de beber água, idoso não gosta de beber água. Eles tendem a ser mais desidratados. Então, eles têm alteração de pele, porque diminui o turgor, né, da pele, da mucosa oral e da língua, que fica menos umedecida, ele fica com aquela, ele até queixa que a boca está mais seca. As conjuntivas, então ele tem a diminuição da secreção lacrimal, tudo isso vai dificultando esse estado de hidratação desse paciente. A pele ela vai ficando mais senil, porque diminui a elasticidade, diminui a espessura, diminui o turgor, diminui a secreção sudoríparas e também as sebáceas. E o nosso paciente ele vai evoluindo com áreas ditas de hiperpigmentação e de hiperkeratinização, surgindo o que a gente chama de melanose senil, que são essas manchinhas aí que vocês já devem ter visto em algum paciente, ou até mesmo no avô, no pai, em algum familiar aí de vocês. Não é verdade? Então, devem-se buscar sempre sinais de carências nutricionais, quando a gente pensar em graus de desidratação mais severo, de pele de mucosas, principalmente vitamínicas. A gente sabe que o idoso ele tende a fazer quadros de hipovitaminose. Então, vitamina B6, B12 e vitamina D, pelo menos, devem ser avaliadas nesses pacientes, né? Que a gente tem aí bastante redução delas nessa faixa etária. E aí a gente vai avaliar principalmente por um assunto que a gente vai falar lá na frente, mas a gente já adianta, que são os maus tratos que são muito comuns em idosos. Então, procurar equimose, sinal de hematomas no corpo dos idosos, sugerindo maus tratos. Úlceras de pressão e condições de higiene do paciente. Então, aquele paciente fica muito tempo em decúbito dorsal, deitado, faz úlcera de pressão. Por quê? Porque ele fica muito tempo na mesma posição e a gente sabe que a estrutura óssea e a estrutura mesmo de músculo e pele do nosso paciente idoso, ela já é mais sensível. E se ela está desidratada, ela tende a quê? A lesionar com mais facilidade, devido ali ao peso da gravidade, ao peso do paciente. A gente tem que ter muito cuidado aqui com a pressão arterial do nosso paciente. Nosso paciente idoso, ele tende a fazer hipotensão postural, então a gente precisa ficar atento. Então, hipotensão ortostática ou postural é aquela que eu tenho uma queda da pressão sistólica maior que 20 ou a diastólica maior que 10 depois de 3 minutos que eu mudei a posição do nosso paciente. Então, aferir a pressão, paciente deitado, aferir a pressão, o paciente em pé. E aí, quando a gente avalia essa pressão, a gente percebe um aumento sugestivo de 20 milímetros de mercúrio na sistólica ou de 10 na diastólica, falando a favor dessa hipotensão postural. Por isso que recomenda-se sempre, para não haver falseamento, de que a gente faça essa aferição no paciente deitado, sentado e em pé, para que a gente possa avaliar essas alterações e observar se ele faz aí parte desse grupo de hipotensão ortostática. O hiato auscultatório, então, a situação de silêncio entre o primeiro e o último som de Korotchkov, ao desinflar o manguito. Então, o paciente ele pode ter esse hiato auscultatório, que é esse silêncio, e pode favorecer um erro na aferição da pressão. Então, é importante que a gente também tenha conhecimento com relação a essa possibilidade, e para evitar esse erro de técnica, a gente precisa estimar a pressão sistólica sempre pela técnica palpatória do pulso radial e, na sequência, inflar o manguito de 20 a 30 acima desse ponto. Porque às vezes a gente pode inflar de forma aleatória e parar, por exemplo, ali no hiato auscultatório, a gente não vai ter a efetividade correta da aferição da pressão arterial, assim como esse paciente ele pode ter uma pseudohipertensão, que é a hipertensão que pode surgir com uma arteriolosclerose. Então, o paciente ele tende a ter ali uma calcificação arterial, formação de placas de aterosclerose, e tudo isso vai favorecendo o enrijecimento dos vasos e o manguito ele não vai conseguir colar a artéria da forma que deveria. Mas aquilo ali está acontecendo devido à arteriolosclerose, e aí a gente tratando essa condição, o nosso paciente, ele tem a sua pressão restabelecida. Então, é uma hipertensão provocada por uma outra causa. Então, a gente fala que é uma pseudo
hipertensão aí. Para identificar, a gente pode utilizar a manobra de Osler, que a gente infla o manguito até os níveis acima da sistólica e palpa a artéria radial. A persistência da palpação da artéria sugere que esteja o quê? Rígida e que o índice obtido não expressa a verdadeira pressão sistólica. E aí, nesses casos, com a manobra de Osler positiva, a gente vai falar a favor de pseudo-hipertensão, tá bom? Então, lembrem desse fato aí. Os aspectos próprios do idoso, como a gente já discutiu, tendem a ter múltiplas doenças, tendem a ter doenças crônicas, os sintomas podem ser alterados por conta de outras doenças. As primeiras manifestações, elas podem aparecer só quando eu tiver doenças mais avançadas, tem a tendência de ter doenças agudas mais graves e a recuperação é mais lenta por conta do sistema orgânico que tende a ter mais dificuldade de regeneração, tendência a ter doenças com apresentação clínica atípica, tendência a ter incapacidades funcionais que comprometem a sua autonomia e independência e o maior risco de sofrer danos para tratamento ou de investigações diagnósticas, as famosas iatrogenias, tá bom? Então, a gente abre a mente de vocês com relação à geriatria para mostrar para vocês agora o que vai estar na prova de vocês, sem dúvida. A avaliação geriátrica ampla. O que é essa AGA? ADA. A avaliação geriátrica ampla vai falar para vocês que eu tenho uma expressão onde eu vou considerar um procedimento de avaliação multidimensional, então a gente tem várias dimensões de característica interdisciplinar com o objetivo de determinar as deficiências, as limitações, as desvantagens, incapacidades, tudo que o paciente idoso vai apresentar para que a gente tenha uma melhor promover uma melhor condição do cuidado a essa população, não é verdade? Então, quais são os principais objetivos? Melhorar aí a acurácia diagnóstica dos nossos pacientes, avaliar a capacidade funcional do indivíduo de forma quali e quantitativa, estabelecer parâmetros para acompanhamento do paciente, então, um atendimento personalizado, porque a gente sabe que cada paciente ele tem uma particularidade, principalmente os pacientes idosos, se estiverem acamados, que precisam de visita domiciliar, se tiverem lares de idosos que precisam também de visita, ou aqueles que conseguem ir ao consultório, mas que não conseguem ficar dentro de uma sala fechada. Então, tudo isso vai sendo individualizado, orientar a decisão de medidas que visam preservar e restaurar a saúde, identificar os fatores que podem vir a provocar uma iatrogenia, um erro médico, né? A gente prevenir isso nos nossos pacientes idosos, identificar os indivíduos de alto risco e orientar quanto a seus riscos, servir de guia para modificações e adaptações do ambiente que o idoso vive, para a gente preservar a sua independência. Então, é um paciente que está tendo a limitação do movimento, vamos colocar barra pela casa, vamos colocar suporte no banheiro, para que a gente consiga viabilizar para o nosso paciente essa autonomia, para que ele não se sinta incompetente, inválido, só porque ele tem uma diminuição dessa capacidade de ter que ficar dependente 100% aí dos seus cuidadores. E estabelecer critérios para indicar reabilitação, internação, institucionalização e alta desses pacientes especificamente. Dentro do contexto, a gente cita pelo menos 4 principais situações onde a gente vai planejar e intervir com o nosso paciente, que é diminuir a mortalidade e a sua incapacidade funcional, isso que eu acabava de falar. Então, a gente vai mudança de estilo de vida, instituir atividade física, favorecer essa questão de colocar um arsenal de possibilidades para o nosso paciente conseguir desenvolver suas atividades corriqueiras, diminuição da hospitalização e dos consumos de medicamentos por via de práticas mais saudáveis, de práticas integrativas, diminuição da institucionalização e maior utilização dos recursos comunitários e reduzir os acidentes que envolvam os idosos. Então, a gente precisa de instruir os cuidadores e também de cuidar dessa população. Os idosos que forem considerados de alto risco para rápida deterioração clínica e cuja avaliação ampla é imperativa, apresentam algumas características. Então, os pacientes que a gente acende o quê? O alerta. Quem são eles? Maiores de 80 anos, que já têm um grau de senescência mais avançado, que vivem só e não tem ninguém para dar esse suporte, para acompanhar e para trazer na consulta para a gente as informações realmente verídicas,
Estão de luto ou deprimido, eles tendem a entrar em uma depressão profunda, tendem a não comer, a não beber, isso tudo provoca um estágio de depressão, de anorexia, um quadro de desidratação, que pode evoluir até com confusão mental, e o idoso chegar no pronto-socorro simulando um AVC, apresentam deficiência cognitiva, sofrem quedas frequentes, têm incontinência urinária ou fecal, então não conseguem segurar nem a urina, nem o xixi, nem o cocô, não souberam lidar adequadamente com o acontecimento do passado e com as perdas durante a vida. Então, são pacientes que têm redução da resiliência, que precisam de um acompanhamento psicológico mais evidente. E aí? Quais são os parâmetros que a AMPLA ela vai considerar? O que, que a gente avalia aqui? Então, isso aqui cai em prova, vocês precisam saber. O que, que a AMPLA avalia? Então, ela vai avaliar o equilíbrio, mobilidade, os riscos de queda do nosso paciente, a função cognitiva e as condições emocionais que o nosso idosinho apresenta, qual que é o nível da sua capacidade funcional, tem deficiência sensorial? Quais são elas? Tem deficiência auditiva, visual? Como é que está isso aí? Condições socioambientais, onde que mora, com quem mora, tem lazer, vai à igreja, sai com os colegas da idade, participa dos grupos da terceira idade, estado e risco nutricional. É um paciente que tem ali o benefício, ele consegue comprar seu alimento, consegue ter esse suporte, ou é um paciente que não tem um benefício, que vive de favor e come quando dá, quando consegue, quando alguém leva. Então, tudo isso precisa ser avaliado. A polifarmácia, os medicamentos inapropriados que tomam por conta própria, porque o vizinho passou, o que está acontecendo? Multimorbidades, então as comorbidades múltiplas. Autoavaliação de saúde, então quando eles mesmos se avaliam, e os outros parâmetros que a gente vai discutindo aí ao longo da nossa aula. E aí, para a gente avaliar principalmente a capacidade cognitiva do nosso paciente, a gente lança a mão de um dos exames clínicos muito eficientes para isso, que é o Mini Mental, ou Mini Exame do Estado Mental. Vocês vão estudar ele muito mais na psiquiatria semestre que vem. Mas a gente avalia a capacidade cognitiva e a capacidade mental do nosso paciente idoso por meio dele, que vai do score de 0 a 30 pontos, e a gente vai considerar a orientação temporal, espacial, capacidade de registro, atenção e cálculo, memória e evocação, nomear dois objetos, repetir frases, executar comandos, ler e executar, escrever uma frase completa e copiar um diagrama. Dentro disso aqui, a gente vai pontuando. Então, ele sabe qual o ano que a gente está, o mês, o dia do mês, o dia da semana, que horas que é. Ele sabe em qual estado a gente está, se ele sabe o nome do bairro e a rua, se ele sabe onde que ele está, o local que ele se encontra nesse momento, se ele sabe em qual andar, qual local, se é um consultório, se é um dormitório, o que que é. Então, o registro, a gente pede para esse paciente repetir 3 palavras. A gente fala 3 palavras e ele pede para ele repetir, espera um tempinho. Se ele tem capacidade de fazer essas contas, então a gente tem uma conta padrão, que é 100 menos 7, 93 menos 7, 86 menos 7, e assim por diante, de acordo com esse padrão que foi estabelecido aí, né? Pelo DSM-5, soletrar inversamente a palavra mundo, então de trás para frente. Se o nosso paciente ele tem memória, então quais foram os 3 objetos que foram perguntados lá em cima, se ele consegue lembrar quais que foram esses objetos. Peça para ele nomear os objetos e a gente mostra um relógio, uma caneta, que são os objetos preconizados. Pede para ele repetir a frase nem aqui, nem ali, nem lá. Pede para ele pegar o papel com a mão direita, dobrar ao meio e colocar no chão. São comandos e que podem ser modificados, por isso tem uns asteriscozinhos aí. Pede para ele escrever uma pequena frase. Pede para ele fechar os olhos, né? Mostra para a gente mostrar a frase, na verdade, escrita feche os olhos e peça para o indivíduo fazer o que está sendo mandado. Então, se ele tem capacidade de leitura e de execução, e pede para ele desenhar esses 2 desenhos, como estão aí, esses 2 pentágonos, e ver como que está essa capacidade dele de desenhar. Lógico, gente, que a gente vai considerar pacientes que são analfabetos, pacientes que não sabem ler, pacientes que não conseguem enxergar, que não conseguem ouvir, tudo isso existe em parâmetros que vão sendo considerados dentro dessa tabela. Então, essa tabela, quando ele não consegue fazer algumas atividades, ele ganha 0. Por isso que a gente considera aqui, um paciente analfabeto, o normal para ele é 20 pontos. De 1 a 4 anos, 25. De 5 a 8, 26. De 9 a 11, 28. Superior a 11 anos, 29 pontos. E assim sucessivamente. E a gente vai graduando de acordo com as
necessidades especiais do nosso paciente, tendo em vista que a gente espera que todo mundo complete aqui 30 pontos, né? Então, ele pode perder no máximo um ponto, para a gente considerar normal, no máximo 29, tá bom? Então, abaixo de 29, a gente já acende aí um alerta em pacientes que têm 11 anos ou mais. E como é que a gente avalia a capacidade funcional do nosso paciente idoso? Então, a gente tem a capacidade de executar as atividades que já são corriqueiras do dia a dia. Então, esse nosso paciente, ele é dependente de alguém, ele consegue administrar o local que ele vive, o seu dinheiro, ele consegue sair de casa, ir ao banco, ele tem uma atividade ainda laboral, ele trabalha com alguma coisa, qual que é o lazer? Então, como que estão esses hábitos de vida? Suma importância para a nossa anamnese. A força muscular e o equilíbrio de mobilidade. Esse paciente ele consegue se movimentar para fazer suas atividades básicas de vida diária. É um paciente que precisa de ajuda, que tem a marcha mais reduzida, que tem passos mais curtos, mais lentos. É aquele paciente que não tem muito equilíbrio, que tem ali as labirintites da vida. Então, a gente vai colocando tudo isso na anamnese do nosso paciente para saber o que ele vai poder fazer e o que ele não vai poder fazer. E aí a gente avalia algumas entidades, as atividades básicas da vida diária e as atividades instrumentais da vida diária. Então, quais são as atividades básicas? Básicas é tudo aquilo que a gente precisa para existir, para sobreviver. Então, a gente pensa aí na alimentação, no banho, na capacidade de se vestir, de ir ao banheiro, incontinência urinária e fecal, então ele é capaz de segurar o xixi e o cocô, em transferência, se ele consegue ir da cama para a cadeira, da cadeira para a cama, da sala para a cozinha, mobilidade na cama, se ele consegue se locomover dentro de casa, se ele é um paciente que consegue sair e ir até a porta, mas dentro do contexto da sua casa, tá bom? A gente não está falando do contexto social, extra seu ambiente de convivência, tá bom? E as atividades instrumentais da vida diária, nós vamos falar principalmente aí, ir às compras, usar meios de transportes, usar telefone, trabalhos domésticos, fazer reparos em casa, preparar refeições, lavar roupas, tomar medicações, cuidar das finanças e sair de casa para ir às compras. Então, são entidades que a gente vai considerar como instrumentais da vida diária se o nosso paciente ele consegue desenvolver. Tanto essas do ponto de vista diário, né, básicas, quanto nessas aí instrumentais, tá certo? Então, vamos ficar atentos com relação a isso aí. E para que a gente entenda tudo isso que o nosso paciente mais idosinho ele pode apresentar, existem algumas escalas que são bastante utilizadas e que são importantes para a gente aqui nesse contexto. A primeira que eu apresento para vocês é a escala de Layton, onde eles vão avaliar essas atividades instrumentais. Então, é o que eu acabei de falar para vocês. É isso aqui em forma de pontuação, onde a gente vai pontuando. Então, o senhor consegue usar o telefone? Se sim, sem ajuda, com ajuda ou não consegue? O senhor consegue ir a locais distantes usando algum transporte sem necessidade de planejamentos especiais? E aí vocês vão botando. Gente, Zé Paulo, eu preciso saber os 9 critérios que estão na escala de Layton? Não. Você precisa saber que existe a escala de Layton e a escala de Layton vai fazer a estratificação das perguntas com relação às atividades instrumentais da vida diária. Então, as atividades instrumentais, eu já sei quais que são. Se ele consegue ir à rua fazer compras, se ele faz as coisas do dia a dia, se ele usa o telefone, se ele faz alguma coisa dentro de casa, se ele toma seus remédios sozinhos. Então, são essas perguntas relacionadas àquele contexto. Então, é mais para apresentar a escala, porque se ela estiver na prova, qual a finalidade da escala? Você já sabe. Ou diz que foram feitas essas perguntas e perguntam qual foi o método utilizado. E aí vocês sabem que foi essa escala de Layton. Ou o índice de CATS, que já vão avaliar aí as atividades básicas da vida do nosso paciente. Então, se é um paciente que tem dependência ou se ele tem independência. E aí ele vai ganhando 1 ponto se ele é dependente e 0 pontos se ele for dependente. Com relação a banhar, vestir, ir ao banheiro, se modificar de local dentro de casa, se ele tem continência fecal e urinária e alimentação. Então, se ele tem 6 pontos, ele é independente, 4 pontos ele é dependente e 1 ou 2 ele é muito dependente. Então, aquela tabelinha que eu mostrei inicialmente para vocês, ela foi traduzida em 2 situações, as escalas de Layton e o índice de CATS, que se tiver na prova com esses nomes, vocês também vão arrasar. E aí, essa tabela,
mostra para vocês aí que o nosso paciente ele vai tendo um grau de evolução ao longo da sua vida. Então, percebam que a vulnerabilidade vai aumentando à medida que o nosso paciente ele vai evoluindo dentro dos estágios. Então, a gente tem um parâmetro da vitalidade e um parâmetro da fragilidade. Então, um idoso que tem um envelhecimento bem-sucedido, ele tem uma alta vitalidade e quase nada de fragilidade. Ele é um idoso independente. Um envelhecimento usual, ele já está no limbo, então ele já é menos vital e tem um pouco mais de fragilidade. Aqueles pacientes que têm uma limitação funcional, ele já tem um declínio mais iminente, uma vitalidade reduzida, uma fragilidade aumentada e assim por diante. Aqueles que vão tendo envelhecimento patológico, que é diferente. Gente, um termo que confunde muito, até coloquei esse gráfico para lembrar vocês disso. Senescência e senilidade, pode estar na prova. Então, o envelhecimento fisiológico é a senescência, o envelhecimento patológico é a senilidade. Então, dependência funcional e a falência orgânica múltipla, quando a gente tiver quase que nada de vitalidade e muita fragilidade, junto ao declínio funcional estabelecido, onde esse paciente ele é super dependente de todas as atividades de forma completa ou parcial e que é considerado desde um estágio frágil menor até um maior de alta complexidade por conta desse aumento progressivo aí, tá bom? Então, a gente fica atento principalmente com isso e diferenciar a senescência de senilidade. Outra escalinha que a gente tem para avaliação é a escala do Medical Research, que vai falar para a gente o quê? Que é utilizada para a gente avaliar a força muscular. A gente lembra lá do sistema neurológico que a gente avaliava a força muscular. Aqui é importante porque o nosso paciente ele tende a ter essa redução de força. Então, os movimentos a serem avaliados são quantificados em graus, de 0 a 5. Abdução de ombros, flexão de cotovelo, extensão de punho, flexão de quadril, extensão de joelho e a dorsiflexão aí do tornozelo. Então, lembra lá daquela dica. São 6 parâmetros quando inclui o zero. Então, vamos dividir em 3 para baixo, 3 para cima. Aprende primeiro os dois extremos e depois você vai colocando os do meio. Então, o 0, ele não percebe nenhuma contração e 5, a força está preservada. Então, o 1 vai ser o quê? Ele tem uma contração, mas não produz um movimento. O 2 tem uma contração fraca e produz um movimento com a eliminação da gravidade. Então, ele faz o movimento, mas quando tem a gravidade, ele não consegue segurar. O 3 realiza o movimento contra a gravidade, porém ele não consegue resistir. Então, ele vence a gravidade no movimento, mas ele não resiste por o tempo ideal. O 4 realiza movimento contra a resistência externa moderada e a gravidade. Então, ele consegue vencer a força da gravidade e consegue se manter, mas ele ainda tem um pouquinho de redução de força. E no 5, a gente considera ali a força normal deste nosso paciente. A gente pode pedir para esse paciente ficar com os braços estendidos ali por pelo menos 30 segundos, pode colocar um papel em cima para a gente avaliar como está essa força, pede para ele apertar suas mãos, pede para ele empurrar suas mãos, você coloca suas palmas, pede para ele colocar as outras em cima, e ele vai empurrar para baixo, você vai ver que ele tende a ter uma força reduzida ali, seja de um lado, seja do outro, tá bom? E o time up and go, né? Que aí vai ser um método que a gente vai avaliar o movimento do nosso paciente. Então, time up and go, a gente vai falar aí um teste rápido e simples que vai ser realizado, onde a gente vai observar se o nosso paciente ele consegue em até 10 segundos, né, de 11 a 20 segundos, já indica que eles estão mais frágeis, com a independência parcial, né, ele tende a ter uma dependência mais uma independência mais parcial, porque ele demanda mais tempo, ou se o tempo acima de 20 segundos, indicando que ele tem uma dependência na mobilidade, onde a gente vai pedir para ele andar ali um espaço de 3 metros e vai avaliar para ele ir e voltar. E a gente avalia esse tempo e quantifica com relação a esses parâmetros de 10, entre 11 e 20 e maior que 20. Os estudos falam que esse parâmetro, quando acima de 14, indica um risco maior de quedas. E aí a gente vai observando, estudos de meta-análise já vão sugerir que o risco já é a partir de 13,5. Então, é bacana para a gente poder também já fazer e evitar situações onde o nosso paciente ele esteja exposto a risco de queda, que isso pode favorecer bater a cabeça, gerar um hematoma e complicar ainda mais a saúde do nosso paciente. A saúde mental do idoso é muito importante, então a gente precisa saber quem que é a rede de apoio dele, por conta que ele pode estar depressivo, ele pode evoluir com algumas doenças, então
a depressão, os transtornos ansiosos e as psicoses primárias e secundárias são muito pertinentes aqui. Então, a gente tem um paciente que vinha ali de uma fase onde ele era muito ativo, ele tinha uma vida social, ele tinha um trabalho, e hoje ele tem limitações físicas que ele não consegue mais fazer o que ele fazia antes, e muitas vezes o corpo não acompanha a mente, e ele ainda pensa que é jovem, quer fazer as coisas, mas não consegue, e tudo isso pode gerar um grau de um nível de ansiedade, de depressão, às vezes a recusa familiar, às vezes a negligência, tudo isso aí pode potencializar os quadros dos nossos pacientes. Então, conforme a vida vai declinando, o paciente vai tendo mais dependência, a expectativa de vida vai diminuindo, ele tem mais chance de vir a desenvolver a depressão. Além de distúrbios orgânicos que podem simular também essas doenças, como o hipotiroidismo, a doença cerebrovascular, AVC, doenças neurodegenerativas, como esclerose múltipla, doença coronariana, diabetes, cânceres, tumores, infecções, outros eventos adversos, como infarto, medicamentos ou ainda qualquer outra alteração metabólica, tá certo? Esses pacientes são pacientes que tendem a ter muita fadiga, alteração de sono, apetite, principalmente da sua capacidade cognitiva. E existe uma escala utilizada para quantificar a depressão em idosos, mais uma escala de depressão geriátrica. Então, a gente vai quantificar em 0 e 1 ponto, dando ponto para eles sim ou não, e vocês observam a pergunta, porque tem perguntas que você vai pontuar com sim, tem perguntas que você vai pontuar com não. Então, está satisfeito com sua vida? Se não, ele ganha um ponto. Diminuiu a maior parte das suas atividades e interesses? Se sim, ele vai ganhar um ponto. Se não, ele vai ganhar 0. Sente-se que a vida está vazia? Se ele diz que não, ele não ganha ponto. Se sim, ele pontua. Entendeu? Então, tem perguntas que são de afirmação, que todo mundo precisa fazer, e tem perguntas ali que são para o nosso paciente dizer não mesmo. Se ele fala sim, aí ele pontua. Se tem situações que seria não, aí ele fala sim, ele pontua. Tá bom? Então, vamos ficar atentos com relação a isso. Como, por exemplo, se ele diminuiu a maior parte de suas atividades e interesses. A nossa resposta esperada é não, por isso que ele não pontua com não. Se ele disser sim, ele já pontua. Diferente de se eu pergunto se ele está satisfeito com a vida. Se ele diz que não, aí eu pontuo, porque é uma coisa ruim. Então, quanto mais pontos ele tiver, mais negativo é o prognóstico do paciente aí nessa escala, tá bom? A polifarmácia, que vai ser definida como o uso de múltiplos medicamentos, sendo que se eu tiver a utilização de 5 ou mais medicamentos, o número mais aceito para essa definição, havendo uma relação direta entre o número de medicamentos e a presença de efeitos adversos, tá certo? Então, pacientes que fazem uso crônico de 5 ou mais medicações, eles recebem aí como denominação o termo de polifarmácia, né? Eles tendem a tomar muitos fármacos e a gente precisa ver se os sintomas deles não são interações medicamentosas ou efeitos colaterais dessas medicações. Então, a utilização de 5 ou mais pode ser necessária e correta, mas mesmo assim, o risco de eventos adversos continua sendo alto. E às vezes a gente tem idoso tomando remédio inadequado e a gente também precisa avaliar, porque a utilização de medicamentos inapropriados podem aumentar ali os riscos frente aos benefícios, principalmente de desenvolvimento de eventos cardioembólicos, eventos aí neurodegenerativos, enfim, distúrbio do sono, distúrbios vitamínicos, tudo isso. E as multimorbidades, então aí a hipertensão, a diabetes, as lombalgias, os quadros depressivos. Então, quando o paciente tiver 2 ou mais doenças crônicas, né? Mesmo paciente com 2 ou mais doenças crônicas, ele vai receber essa denominação, que é um paciente que possui multimorbidades. Então, o paciente que tem multimorbidades, possivelmente vai ser um paciente que tem uma polifarmácia, né? E aí a prevalência de doenças crônicas sempre vai aumentando aí com a idade. No indivíduo idoso, a presença ela é muito mais frequente. Por isso que a gente fala aqui como ponto específico, e os desfechos desfavoráveis podem ser uma possibilidade e tendem a ser casos mais complexos, porque a aceitabilidade medicamentosa também está reduzida aí nessa faixa etária. E algo que é muito comum entre os idosos, gente, os pacientes eles tendem a sofrer muito maus tratos. Então, a gente precisa ficar atento aos nossos idosos e também aí as pessoas que não têm tempo de ficar
de cuidar dos seus idosos, dos pacientes que tem em casa, ter cuidado também, ter esse acompanhamento, essa avaliação, porque essa é uma pauta muito atual. Existem maus tratos do tipo físico, então tapas, beliscões, contusões, queimaduras, contenção física, então amarrar o idoso, prender dentro do quarto. Abuso psíquico ou emocional, então insultos, humilhações, tratamento infantilizado, ou você amedrontar. Abuso material, apropriação dos proventos, do dinheiro, dos bens, das propriedades. O abuso sexual, o contato sexual de qualquer tipo, sem o consentimento do paciente. E a negligência, que é o que a gente mais percebe na contemporaneidade aí, que é aqueles pacientes que são negligenciados pela família e que o serviço de saúde acaba tendo que assumir aí e fica acompanhando esse paciente na medida do possível. Então, maus tratos contra idosos é uma coisa pertinente na nossa sociedade que a gente precisa intervir. Zé, e como que cai isso na nossa prova? Olha só aí, questãozinha que foi discursiva. A gente tinha uma senhora de 78 anos, moradora de uma casa térrea com jardim e acesso fácil. Gente, a questão só te traz informação que é importante para ti. Se ele já te falou bem aqui que ela tem uma casa térrea com jardim e acesso fácil, será que ela quer dizer para vocês que essa mulher vive num lugar ruim que sugere um quadro depressivo? Talvez não. Foi encaminhada para avaliação geriátrica ampla por estar com dificuldades em realizar as atividades da vida diária, como tomar banho e vestir-se sozinho. Tem apresentado quedas frequentes nos últimos 6 meses. Após a visita domiciliar do médico da família, constatou-se déficit na mobilidade e equilíbrio com alto risco de quedas. A paciente também apresenta sinais de depressão, queixas de perda de audição e incontinência urinária. Então, olha só, viu que ele mostrou para vocês o quê? Que a paciente, mesmo tendo um ambiente, que é uma casa térrea com jardim, um acesso fácil, mesmo ela tendo essas condições de vida ideal, condições de vida ideais, ela ainda assim é uma paciente que tem problemas, tá? Então, o problema dela não é porque ela não tem a situação. O problema dela é porque ela, mesmo tendo as situações ali ao dispor dela, a disponibilidade dela, ela continua com esse quadro. E ele pediu para descrever 3 dimensões da conduta semiológica na avaliação geriátrica ampla a ser realizada com o paciente do caso. E aí? O que é que a gente pode pensar dessa conduta da avaliação desse paciente? O que seria importante a gente avaliar aqui? E aí? Quando a gente pensa, é uma paciente que está ali depressiva e caindo muito. Eu falei para vocês que a gente tem o time up and go, que a gente pode utilizar para ver o quê? O risco de queda, então é uma possibilidade. É uma paciente que está tendo depressão, vamos fazer a avaliação cognitiva dela. Um mini mental, um mini exame do estado mental, faz-se importante. E a avaliação da incontinência urinária, por meio ali da clínica, do exame físico, pode solicitar exame e também ver se essa paciente faz uso de muitos fármacos, pensando na polifarmácia. Então, essas 3 dimensões vocês poderiam colocar aí, por exemplo, a capacidade funcional, avaliando a marcha por meio do time up and go, ou vocês poderiam colocar aí, pensando na depressão, uma avaliação do mini exame do estado mental, mini mental, ou ainda lá as escalas que eu mostrei para vocês de depressão e de atividades diárias ou instrumentais, e aí também a avaliação da incontinência urinária. E aí, qual seria o plano que a gente pensaria para fazer com essa idosa? Pensando no plano de cuidado a partir desse quadro de avaliação. A gente poderia individualizar, ver o que é que a família tem a dispor, o que é que pode acontecer, e a gente vai fazer o quê? Tratar de forma precoce. É uma paciente que é hipertensa, é uma paciente que é diabética, é uma paciente que tem doenças cardiovasculares, pode fazer atividade física? Qual atividade física? Vamos entender aqui. Então, vamos indicar atividade física regular para ela, vamos fazer revisão de todos os medicamentos que ela está tomando, vamos prevenir queda, né? Favorecendo ali um local mais confortável, alguém para olhar, ensinando para ela como ela tem que se comportar, oferecendo ideias para que ela consiga se movimentar dentro de casa. Então, é uma resposta bem subjetiva que vocês poderiam explorar bastante aí a mente de vocês nesse sentido, pensando no tratamento sistematizado, tratando comorbidades, tratando as situações, evitando as quedas. Então, ele te deu os problemas e você ia pensar na solução. Bem tranquilo, tá certo? Falado de idosos, a gente começa falando aí dos outros temas. E aí a gente muda de pau para cacete, como fala o Matuto.
E a gente entra em um tema que a gente vai discutir tanto aqui quanto na nossa aula de SOI, e acredito que em ESC também, que é a doença do refluxo gastroesofágico. Gente, doença do refluxo gastroesofágico. O nome é a fisiopatologia. Nós estamos falando de uma comunicação entre o esôfago e o estômago, então gastroesofágica. Se tem refluxo, é porque alguma coisa está voltando. Se tem o nome doença, é porque não era para acontecer isso. Então, o que que acontece? O estômago está mandando de volta o refluxo, que é o quê? O suco gástrico que está ali, voltando para o esôfago. E o esôfago não foi feito para ter suco gástrico. Então, isso quer dizer que está se tornando o quê? Doente. E a gente vai tendo lesão. Então, são esse conjunto de distúrbios que vai tendo aí sintomas de incômodo e manifestações esofágicas. Então, nosso paciente ele pode ter desde uma inflamação, esofagite, quanto a uma estenose do canal do esôfago, então esse canal vai ficando mais enrijecido, pode ter um esôfago de Barré ou Barrett, como vocês preferirem, podendo evoluir até com neoplasia, com adenocarcinoma. E a gente vai avaliando cada situação, entendendo que principalmente uma situação bastante crônica. Doença do refluxo gastroesofágico não é do dia para a noite, tá bom? Então, mostrando para vocês aí uma imagem da esofagite erosiva, menorzinha, né? A gente tem áreas de erosão, mas não muito predominantes, porque a gente está no processo ali mais agudizado. Estenose esofágica, a gente vê o canal do esôfago ali mais compacto, mais enrijecido, com lumen reduzido. O esôfago de Barré, que é muito sugestivo aí pela presença dessas manchas de aspecto salmão, que a gente fala que é patognomônico, e o adenocarcinoma esofágico, que a gente tem aqui esses processos de tumoração. E com a presença de mancha salmão sugestivo de esôfago de Barré, que são as 4 apresentações que o paciente ele pode ter quando a gente pensa na entidade esôfago com a DRGE. Gente, doença do refluxo gastroesofágico pode ter tanto em criança quanto em adulto. Por quê? Porque no adulto, a gente pode ter uma falha ao longo do tempo do esfíncter. Lembra que o esôfago se conecta com o estômago via o esfíncter esofagiano inferior, não é verdade? E esse esfíncter esofagiano inferior, ele pode se tornar incompetente por conta ali de um esvaziamento gástrico ineficiente, por conta da pessoa que come e se deita, né? Isso acontece com muita frequência e tende a favorecer o refluxo. Acontece muito isso, principalmente com as criancinhas no começo da vida. Por isso que elas têm o golfo, que a gente fala, se alimentou, vamos botar a criancinha para golfar, para rotar, né? Tudo isso é fisiológico, por quê? Porque essas estruturas, elas ainda estão se acomodando e elas estão assumindo a sua posição final. Então, elas ainda não estão objetivamente acopladas e no seu local ideal para a sua funcionalidade, né? Que é evitar que haja esse refluimento de líquido gástrico para o esôfago, por exemplo. Então, a gente pensa aí principalmente em fatores genéticos, em a principal causa, a principal fisiopatologia aqui, que é a incompetência do esfíncter esofagiano inferior. Então, você tem aqui o esôfago bonitinho, entrando no estômago, então aqui o esfíncter esofágico inferior, ele se torna incompetente e agora ele não consegue mais fechar e evitar que esse suco reflua, então ele fica aberto e todo o suco gástrico que está aqui, ele tende a voltar. E o epitélio, que aqui é formado por camadas e células responsáveis pela liberação de muco, de bicarbonato e de outras substâncias que vão impermeabilizar e vão evitar de que a mucosa seja digerida, porque a gente tem um suco bastante ácido e bastante deletério para qualquer tecido, agora volta para paredes que são apenas de transporte. Paredes onde o epitélio é colunar e cúbico, onde ele é simples, e eu não tenho aí uma capacidade de reorganização para a gente conseguir evitar que haja lesão. E a gente começa a provocar aquelas áreas erosivas, provocando inflamação do esôfago, esofagite. Aumento da pressão intraabdominal, então, grávidas, pacientes que têm acúmulo de líquido, obesidade, porque a pressão intraabdominal aumenta e dificulta também o fechamento do esfíncter esofagiano inferior, hipersecreção e estase gástrica, então, esses pacientes que não têm esvaziamento gástrico da forma correta, né, que tem algum motivo, aí as dispepsias da vida, e esse alimento ele pode refluir, além de que o paciente pode ter muita liberação de suco gástrico. Essa hipersecreção gástrica também pode viabilizar esses quadros de doença do refluxo.
uma hérnia hiatal, que pode acontecer por uma normalidade anatômica, alimentação hiperlipídica ou condimentada, e o uso dos anti-inflamatórios não esteroidais, que tendem a inibir os eixos ali das ciclooxigenases, né, da COX-1, inibindo a cascata do ácido araquidônico, né? Por meio da inibição da cascata do ácido araquidônico, inibe a COX-1, que libera quem protege o estômago, que é as prostaglandinas e, principalmente, né? E os leucotrienos que vão atuar com todo esse processo aí de proteger a mucosa. Se eu tomo muito anti-inflamatório, eu inibo essa cascata, consequentemente eu inibo essa proteção e eu tenho mais a facilidade da formação de quê? De úlceras e, consequentemente, de alterações desses locais. Então, quando a gente pensa nessa fisiopatologia, pode ser um relaxamento transitório do esfíncter por conta de um reflexo vasovagal, na é verdade. Pode ser simplesmente uma hipotensão, então o esfíncter se tornou hipotenso, ou ali uma alteração anatômica. A junção esôfago-gástrica sofreu uma alteração herniária, formando uma hérnia no espaçozinho que a gente chama de hiato, que é esse espaço aqui que está entre o esôfago e o estômago. E agora, ao invés de ter esse esôfago, a gente tem aqui, ao invés de a gente ter esse espaço dito hiato, a gente tem parte do estômago ali ocupando e dificultando todo o processo. Então, o fato do relaxamento transitório, né, ser a causa disso aí é a maioria de tudo, né? Cerca de 50% dos nossos pacientes, dos indivíduos que têm reflexo normal, vão ter esse relaxamento transitório, que pode evoluir com esse quadro ali, sem a presença de hérnias, e durante o período gestacional, e pacientes que são mais obesos, eles vão tendo a desenvolver, junto às outras causas que eu falei, como o retardo do esvaziamento e a supressão da peristalse. E aí o ácido ele vai refluindo, esse movimento peristáltico do estômago vai favorecendo essa eliminação, tanto de refluir quanto também de descer em direção ao processo de digestão. E o esvaziamento peristáltico reduzido pode favorecer mais alimentos parados. Esses alimentos parados, essa peristalse anormal, ou o paciente pode ter uma hérnia de hiato que pode também favorecer esses movimentos peristálticos alterados. E aí, quando eu tenho os dois juntos, o líquido retido dentro da hérnia pode deslizar e voltar para o esôfago no momento ali de um relaxamento do esfíncter, induzido por um processo de deglutição. O paciente está se alimentando, tem a hérnia está cheia do líquido, por um momento que houve essa abertura do esfíncter para a passagem do alimento, houve um deslizamento e essa hérnia liberou esse conteúdo e também teve o refluimento, não é verdade? A hipersecreção de ácido gástrico, em geral, não é o fator predominante da patogênese ali da esofagite. É muito mais a incompetência desse esfíncter. E o paciente pode ter simplesmente a queimação, a epigastralgia, essa pirose e uma regurgitação ácida, como ele pode ter também manifestações ditas atípicas, como esofágicas, a odinofagia, a dor torácica não cardíaca, né? Esse paciente ele pode ter essa dor ao deglutir ali, pulmonares, com uma tosse crônica, uma hemoptise, uma bronquite, bronquiectasias e pneumonias de repetição, alterações otorrinolaringológicas, como a rouquidão, pigarro na garganta, a laringite posterior crônica, sinusite crônica, otalgia, dor no ouvido, né, otite média, o espasmo da laringe, laringoespasmo, granulomas e pólipos na região da laringe e ainda uma inflamação da faringe, uma faringite. Ou orais, com desgaste do esmalte dentário, o que é muito comum aqui, a litose e aftas, favorecendo também alterações gengivais nesses nossos pacientes. Os nossos sinais de alarme aí dos nossos pacientes, quando a gente pensar nesses quadros de doença do refluxo gastroesofágico, vai ser principalmente aí a odinofagia, a disfagia, a anemia, as hemorragias digestivas, que a gente também vai discutir aqui, o emagrecimento, a história familiar de câncer, náuseas ou vômitos e os sintomas de grande intensidade de ocorrência noturna. Então, ele pode ter essa dor ao deglutir ou essa dificuldade para deglutir aí, tá bom? Tudo isso é sinal de alarme. Se tem sinal de alarme, a gente precisa atuar rápido. E doença do refluxo, eu diagnostico principalmente com a clínica e com
uma endoscopia digestiva alta é o nosso principal exame aqui, porque a gente consegue avaliar a mucosa do esôfago e também o estômago e ver se o esfíncter, como é que está a sua situação, se a gente tem ali paredes lesionadas, qual tipo de lesão, se é sugestivo de úlcera, de neoplasia, o que está acontecendo ali, né? Então, lembrar que não é porque ela é responsável pelo diagnóstico que eu vou pedir para todo mundo. Pacientes jovens, ela pode não ser necessários. Se eu tenho sintomas que são nitidamente claros, o paciente me fala tudo clinicamente de uma doença do refluxo, e eu não tenho nenhum sinal de alarme, eu não preciso fazer endoscopia. Endoscopia é um exame invasivo, gente. Paciente jovem não vai ser necessário a gente fazer. Porém, a gente recomenda a realização do exame antes do início do tratamento para avaliar a presença de esofagite de complicações. Se você acha que vai ser necessário, então faz antes de iniciar o tratamento para a gente poder ter um panorama comparativo dessas duas circunstâncias, tá certo? E aí, a endoscopia digestiva alta, vocês vão ver que ela vai ser importante dentro de várias situações, dentro de várias doenças que a gente vai discutindo aqui dentro dos nossos temas aí. Outros exames que podem ser solicitados para ver esôfago é a radiografia contrastada do esôfago, onde a gente pode pedir uma manometria esofágica convencional e de alta resolução, onde a gente vai avaliar, por exemplo, a graduação de pressão, né? Os níveis de pressão ali dentro do esôfago. Isso é muito importante para a gente entender o que está acontecendo e principalmente a pH-metria de 24 horas. A pH-metria de 24 horas, ela é considerada, né, o padrão ouro para a gente fazer o diagnóstico da doença do refluxo gastroesofágico. Então, apesar de que a gente tem ali a endoscopia digestiva alta, ela é a mais fácil de ser realizada, porque a gente coloca o endoscópio, uma câmerazinha que vai avaliar ali a região do esôfago. A gente tem essa manometria, né? Onde a gente vai colocar um catéter e esse catéter vai ver a pressão e a força com que essas musculaturas estão contraindo, também vai ajudar, mas a pH-metria, ela vai ser para a gente aí o exame padrão ouro para esse diagnóstico, porque ela consiste nessa viabilização de registrar exatamente o refluxo do ácido no período de 24 horas. Por isso que é dito pH-metria prolongada ou pH-metria de 24 horas, porque ela vê o quanto que a mucosa está sendo exposta a esse constituinte ácido, o quanto que está voltando desse conteúdo gástrico, tá bom? Então, lembrem-se que aqui, quando a gente fala de pH-metria de 24 horas, nós estamos falando do padrão ouro. As questões geralmente adoram pedir quem quer o padrão ouro, tá? Mas para visualizar a lesão, a gente solicita a endoscopia. O paciente pode ter o esôfago de Barré, a estenose do esôfago terminal, úlcera esofágica, hemorragias digestivas, anemia por perda sanguínica crônica, desgaste do esmalte, aftas ou complicações pulmonares, como a gente já discutiu, tudo isso como consequência da doença do refluxo gastroesofágica não tratada e o paciente evoluindo aí a longos e longos anos. Tudo isso aí vai gerando um quadro clínico no nosso paciente, que pode simplesmente ter uma anemia, porque está sangrando e o canal está se fechando, então está tendo dificuldade de passar alimento, está tendo também essa situação de perda de sangue, ou o paciente ele pode estar tendo uma atipia celular, que é o mais grave. O paciente pode ter essa metaplasia celular, essa modificação do padrão de células, gerando aquelas manchas salmãs que são sugestivas de metaplasia de Barré, né, patognomônico, na verdade, e é uma predisposição para o paciente que daqui a pouco vai ter neoplasia, que vai ter adenocarcinoma esofágico. E a gente precisa ter cuidado, porque o prognóstico ele não é tão favorável. A metaplasia de Barré ela é vista pelo endoscópio, então a gente tem as digitações avermelhadas na mucosa, são esses achados, e principalmente na área onde acontece o problema, que é o quê? A área de comunicação entre o estômago e o esôfago. É essa área dita da junção gastroesofágica. E aí a gente vai observando esse epitélio e vai dimensionando essa alteração. Então, metaplasia de Barré, a gente percebe que as células, elas vão tendo aí essa alteração tanto de tamanho quanto de disposição por conta da sua a sua exposição, vamos dizer assim, ao meio hostil que agora é
esse conteúdo ácido. Então, o paciente começa com essa displasia, então as células elas estão aumentando de tamanho, a gente está tendo um conteúdo citoplasmático ali já alterado, tentando se remodelar, até podendo chegar aqui a situações onde as células elas vão assumir características totalmente diferentes, elas vão ser altamente indiferenciadas. Perdão, elas vão ser altamente diferenciadas, né? Porque a gente vai ver células que eu vejo aqui, ó, que tem um padrão totalmente diferente das células que a gente consideraria normal, favorecendo graus de displasia elevados, né? Graus aí mais avançados, sugestivos já de neoplasias de adenocarcinomas de esôfago. E aí, como já dito, a principal complicação é que ela pode evoluir para adenocarcinoma, passando para várias e várias fases. E o grupo de risco que a gente precisa de ter mais atenção são homens brancos obesos a partir da sexta década de vida, por isso que acima de 50 anos a gente tende a solicitar aí um exame de endoscopia de triagem para os nossos pacientes, sempre pesando o risco-benefício do procedimento, certo? E o tratamento? O tratamento vai ser mudança de comportamento e medidas farmacológicas. Então, o paciente ele precisa evitar alimentos que sejam refluxogênicos, como mais gordurosos, álcool, hortelã, pimenta e principalmente chá e café, que além de serem alimentos que aumentam a secreção gástrica, prolongam esse tempo de secreção, eles também são potenciais irritantes. Evitar alimentos mais ácidos, que são já de cara irritativos, e adotar comportamentos que atenuem o estágio de refluxo e também aí essa queimação. E medidas farmacológicas, onde a gente vai atuar de forma a reduzir a acidez gástrica para diminuir o refluxo. Não é que a gente vai impedir que o refluxo aconteça, a gente vai diminuir por conta da diminuição dessa secreção. Medidas não farmacológicas é favorecer a gravidade, ou seja, deixar o esfíncter de modo que ele consiga fechar com maior facilidade. Então, a gente vai elevar a cabeceira da cama do paciente, vai moderar ou eliminar os alimentos, como eu já falei para vocês, que têm esse potencial de irritar a mucosa, de aumentar a secreção gástrica, ter cuidado com medicamentos anticolinérgicos, bloqueadores do canal de cálcio. Olha, o paciente hipertenso, se estiver tomando BCC, a gente já tem que ver a possibilidade de mudança. Os alendronatos, os anti-inflamatórios não esteroidais, antidepressivos tricíclicos e os nitratos precisam ser avaliados porque eles tendem a piorar esse quadro clínico. Evitar-se deitar nas 2 horas depois da alimentação, então depois que comer, fica um tempinho ali sentado, em pé, conversando, fazendo essa digestão, esvaziamento gástrico. Evitar refeições copiosas, mais carregadas, cessar o tabagismo, porque ele tem alta capacidade de irritação e de lesão de mucosa por conta de interleucinas que são liberadas e também de fator de tumoração, TNF. Redução do peso corporal em obesos, que a gente já falou do aumento da pressão intraabdominal. E os remédios que vão ser utilizados são os inibidores da bomba de prótons, da bomba protônica, porque a gente sabe que quando a gente tem uma secreção gástrica sendo liberada em maior quantidade, tem mais H+ nesse suco, esse suco está mais ácido, isso tende a gerar mais lesão. Então, a gente lança a mão deles. Em casos de complicações aí, como as úlceras do esôfago de Barré, a gente pode dobrar essa dose. Existem ainda como opção aos inibidores da bomba de prótons, que a gente pode usar também os bloqueadores dos receptores H2, como aí a cimetidina, a ranitidina, a famotidina e a anisetidina, né? Os inibidores de bomba são os IBPs, você já bem conhece, né? O omeprazol, pantoprazol, esomeprazol, dexlansotrazol. Os agentes que são procinéticos, que vão ajudar aí nessa mobilidade dos movimentos peristálticos, tentando diminuir essa movimentação, essa hipersecreção, ou aumentar para favorecer também esse procedimento de peristalse, né? Então, a gente tem a domperidona, a metoclopramida, a bromoprida, que são os mais utilizados. E os antiácidos e o sucralfato, que são usados para a gente controlar aqueles sintomas que são mais agudos e estão presentes ali, mais naqueles momentos iniciais, para que a gente possa também dar conforto ao nosso paciente, tá bom? Lembrando que todos esses fármacos, principalmente os IBPs, eles têm a sua ação potencializada em jejum. Então, a gente precisa de dar esses remédios em jejum, porque a gente quer o quê? Reduzir a secreção gástrica. E a gente sabe que a secreção gástrica, ela já começa desde o momento que a gente sente o cheiro do alimento, com o processo de salivação, indicando que a gente vai ter já ali um processo de alimentação acontecendo.
Se não deu certo, a gente pode fazer tratamento cirúrgico, como a fundoaplicatura total com a técnica de Nielsen, em que a gente faz o envolvimento total do esôfago, e a parcial com a técnica de Poltê, onde a gente pega só parte do esôfago. Só vão fazer esses procedimentos os pacientes que têm esofagite recidivante, depois que tentaram esse tratamento por esses fármacos por pelo menos 6 meses, potencializados. Pacientes com perspectiva de uso de IBP por vários anos, então pacientes muito jovens, que a gente acha que vai tomar IBP por muito tempo, a cirurgia talvez seja uma oportunidade. Pacientes com complicações como estenose e esôfago de Barré, e pacientes que possuem hérnias volumosas, com risco de rotura ou de perfurações. Essa hérnia ela pode girar e pode favorecer aí um voo, ou até uma situação onde pode gerar um abdômen agudo obstrutivo, gerando consequências para o nosso paciente. Tá certo, gente? E aí, o que combina com doença do refluxo gastroesofágico são as dispepsias. As dispepsias, elas são uma síndrome que é uma síndrome muito frequente aí na nossa prática. Na maioria das vezes, ela vai ter um aspecto benigno, mas que vem com vários comportamentos. Então, de acordo com os critérios do consenso de Roma 3, Roma 4, vocês vão ver que tem aí essas duas situações nos artigos, mas a gente vai falar muito mais dos critérios de Roma 3, vai definir a dispepsia funcional como essa condição clínica que vai impactar as atividades habituais do paciente com a presença de pelo menos um dos seguintes sintomas. Quais sintomas são esses? Uma dor epigástrica na boca do estômago, ardor epigástrico, plenitude pós-prandial ou saciedade precoce, sem evidências de doenças sistêmicas, orgânicas ou metabólicas e ainda sem alterações estruturais. E que a gente já fez tudo quanto é investigação habitual, até mesmo endoscopia digestiva alta, e tudo isso leva a crer que é uma síndrome dispéptica. Então, a EDA, que é a endoscopia digestiva alta, né, é considerado o exame padrão ouro da investigação dessa síndrome. Então, pensei em síndromes dispépticas, a endoscopia digestiva é o padrão ouro para a gente entender, tá certo? E é um exame que é acessível e a gente pode fazer ali tranquilamente, embora seja mais invasivo, como a gente já discutiu, mas a acessibilidade a ele é tranquila. Quais são as principais causas das dispepsias? Então, o paciente pode ter causas digestivas, pépticas, digestivas não pépticas e causas não digestivas. As digestivas pépticas pode ser uma dispepsia funcional, gastropatias específicas como tuberculose, citomegalovirose, sarcoidose ou a doença de Crohn, doença do refluxo gastroesofágico e úlcera péptica. Digestivas não pépticas, pacientes que têm quadros neoplásicos, doença celíaca, que é aí a síndrome da má absorção. Então, a gente sabe que a doença celíaca, gente, é importante vocês lembrarem, vocês talvez vão ter até uma palestra, se não já tiveram, sobre isso, eu acho que entra como tema de vocês, que é abrir até um parênteses para falar sobre ela, porque ela pode aparecer na prova de uma única forma que eu vou dizer para vocês. É uma doença autoimune, onde a gente tem uma intolerância ao glúten. Então, o paciente, ele não gosta, não é que ele não gosta de comer, né, como muita gente pensa, trigo, aveia, essas coisas. É um paciente que não tem uma mucosa intestinal pronta para receber esses alimentos. Então, ele não consegue, ele tem uma intolerância ao glúten. E aí, a gente faz até uma diferenciação. Zé Paulo, a doença celíaca e a intolerância ao glúten, elas são as mesmas condições? Porque tu me disse agora que a doença celíaca é intolerância ao glúten e eu fiquei em dúvida. Pois é, a gente tem que ficar atentos, porque é isso que cai na prova. E aí a gente acende um alerta. Acho que eu estou precisando agora fazer aquelas chamadas. Se liga na pegadinha e faz uma musiquinha e eu volto. Vou tentar fazer isso das próximas vezes. O negócio ficar mais interessante que vocês não durmam do lado daí. Então, a doença celíaca, ela é diferente da sensibilidade ao glúten ou intolerância ao glúten. Então, existem pacientes que eles vão ter simplesmente uma sensibilidade ao glúten, que não tem nenhuma alteração ali no intestino delgado e que não tem relação com o sistema imunológico. Então, o paciente ele tem sensibilidade ao glúten e ele não tem, por exemplo, alteração da relação criptovilositária, que é o que o paciente da doença celíaca vai ter. Então, as criptas de Lieberkühn, aquelas microvelocidades que servem para favorecer essa absorção, vai estar reduzida nesses pacientes da doença celíaca por causa imunológica, é uma doença autoimune. A gente tem autoanticorpos contra essas regiões,
Na intolerância ao glúten, a gente não tem essas situações. A gente tem simplesmente um paciente que tem uma sensibilidade ao glúten, sem uma causa base de genética, de imunologia ou de alteração intestinal, tá bom? Então, fiquem atentos com relação a isso aí, e é um paciente que tem toda essa clínica clássica, mas também pode ser pacientes que tenham aí quadros assintomáticos, e a gente precisa fazer esse diagnóstico, principalmente por meio da solicitação dos anticorpos, por meio da biópsia do intestino delgado mesmo, para a gente avaliar. Então, a gente faz a endoscopia digestiva alta, faz essa biópsia por meio da endoscopia e vai avaliar o nosso paciente. Beleza? Gente, como é que a gente trata esse povo? Se tem, não pode comer glúten, a gente faz tratamento o quê? Dieta restritiva, porque é só o glúten que vai favorecer esse quadro, né? Pode ter sintomas, pode ter aqueles sintomas de anorexia, de diarreia e tudo mais, associado a, por exemplo, ali, alterações na puberdade, a barriga mais inchada, prisão de ventre e tudo mais, até mesmo convulsão, tá? E são quadros clínicos mais inespecíficos e que a gente já vai entender qual que vai ser aí a principal causa. Então, doença celíaca, provocada pela diminuição da relação criptovelocitária, que era de 3:1, porque eu tinha uma cripta alta, agora ficou de 1:1, porque eu perdi essas criptas e eu não consigo mais absorver o glúten, e esse glúten se torna irritativo para a mucosa. Colelitíase, que é a pedra na vesícula, pancreatite, que é a inflamação do pâncreas, e as verminoses, principalmente por giardia e estrondiloidíase. As não digestivas, doenças metabólicas como diabetes, tireoide, hiperpara, distúrbios eletrolíticos, doenças coronarianas, colagenoses, alguns medicamentos como os AINES, os antibióticos, as xantinas, a metformina. Metformina faz muita diarreia, gente. Doenças psiquiátricas, ansiedade, depressão, síndrome do pânico, distúrbios alimentares, tudo isso aqui pode ser causa de síndrome dispéptica. Mas e aí? Como que é essa definição, de acordo com esses critérios que tu estava me falando, Zé Paulo, que eu tenho um desconforto pós-prandial associado a uma dor epigástrica. Então, a gente tem a síndrome da dor epigástrica, que é o paciente que tem aquela dor bem delimitada ali na região do epigástrico mesmo, aqui na boca do estômago, e essa dor limita-se a uma sensação bem subjetiva e desagradável que o paciente conta para a gente, que está queimando ali, que é aquela dor horrível, que é a pirose epigástrica. Então, é essa dor nesse local e que é um paciente tendo essa sensação de queimação. Então, ele pode ter a pirose epigástrica ou ele pode ter simplesmente a dor. A dor que seria do tipo cólica, essa dor favorecendo aí que está tendo lesão tecidual ou uma sensação de queimação, essa dor aí que arde. E a síndrome do desconforto pós-prandial, que é aquela plenitude pós-prandial, sensação desagradável de que a comida permanece muito tempo no estômago, aquele fartio que o paciente tem. Ou a saciedade precoce, que é a sensação de que o estômago está cheio logo após começar a comer. Então, o paciente comeu 2 colheres, ele tem a saciedade precoce, opa, comi tão pouco, eu já estou satisfeito, o que está acontecendo aqui? E aí a gente já pensa uma síndrome de desconforto pós-prandial aí para esse nosso paciente. Vamos ter diversos fatores de risco, mas a idade vai ser um dos principais, porque a idade é fator de risco para câncer, principalmente 60 a 70 anos, para desenvolver úlceras pépticas, principalmente de 40 a 50 anos, para a própria doença do refluxo gastroesofágico, que é um problema importante nos bebezinhos, olha só, com a tendência de desaparecer, como eu falei para vocês, por volta ali dos primeiros 1 ano, 6 meses, que são os primeiros 18 meses aí dessa criança. Se não desaparecer, a gente já diz que o paciente ele não tem mais uma alteração do esfíncter esofagiano fisiológico e passa a ter já a doença do refluxo instalada. Em adultos, essas síndromes dispépticas é mais comum dos 40 a 50 anos, sendo a funcional mais frequente nos pacientes jovens. Nos idosos, a gente tem mais os quadros de complicações das síndromes dispépticas, como aí diabetes, insuficiência coronariana, né, sendo traduzidos por esses sintomas. O sexo, que a gente sabe que todas essas doenças de câncer, pancreatite e úlceras são mais frequentes no homem, mas a DRGE, que é a doença do refluxo, e a colecistopatia tem mais tendência de acometer a mulher, assim como a disfunção funcional vai ser mais frequente também na mulher. Os hábitos e vícios com relação ao alcoolismo, ao tabagismo,
a falta de prática de atividade física, o uso desregulado de medicações que a gente já discutiu, os antecedentes mórbidos e familiares, então, pacientes que já têm histórico familiar, por exemplo, de doenças de câncer gástrico, de pancreatite, de úlcera, pacientes que tiveram ali H. pylori, né, nos seus antecedentes passados. H. pylori que a gente vai discutir que é um fator de risco muito grande, por conta que ele tem essa fácil adesão à mucosa e vai lesionar a mucosa. Alimentos, esses alimentos aí como café, pimenta, alimentos mais gordurosos e doces, que provocam essas alterações de deglutição e de alta liberação de suco gástrico, tá certo? E que eu chamo a atenção de vocês demais, que é o fator de risco master, que é o Helicobacter pylori, o H. pylori. Gente, o H. pylori, ele é uma bactéria gram-negativa, espiralada, que infecta o estômago. E o que é que acontece? Ele é uma bactéria dita flagelada, que possui fímbrias. Essas fímbrias, elas conseguem se aderir de forma adesiva à mucosa do estômago de tal forma que é muito, mas muito difícil de erradicar esse bicho. E ele provoca lesões transmurais, porque eles conseguem vencer o meio hostil. Vocês imaginam, uma pessoa que consegue viver no meio do estômago, ela é capaz de qualquer coisa, que é lá onde a gente tem um pH mais baixo, um grau de acidez muito alto. E o H. pylori consegue sobreviver. Por isso que ele fica lá, entra na mucosa e a gente tem toda essa lesão, a formação dessas úlceras e toda essa clínica de síndrome dispéptica no nosso paciente. Quando não é erradicada, a gente tem o quê? Ele ficando lá pela vida toda. Ele ficando pela vida toda, ele vai gerar quadros de gastrite erosivas e vai evoluir, principalmente porque ele é a principal causa de gastrite crônica, pelo motivo que eu falei para vocês, que se a gente não trata, ele fica lá para sempre, e que está sempre associado à úlcera péptica e ao câncer gástrico. Então, pacientes na infância que podem ter tido infecção por via oral-oral ou fecal-oral, que evoluíram com a gastrite aguda sintomática, a gente precisa de fazer investigação por H. pylori. A gente tem o teste da urease, né? A gente tem o teste do carbono marcado e a gente também tem o padrão ouro, que é a endoscopia digestiva com biópsia, que a gente vai fazer, tira um pedacinho do estômago e vai avaliar na lâmina para ver se a gente tem ali presença do H. pylori. E aí, a gastrite crônica, que pode ser consequência, né, dessa gastrite aguda, por conta da gente não ter a resolução do quadro, a erradicação total do H. pylori, e essa gastrite crônica, ela pode ser assintomática ou começar assintomática e evoluir com úlceras, com câncer ou até mesmo com linfomas. Então, a gente fica em alerta, porque o H. pylori é o nosso fator de risco master aqui. Os medicamentos, como a gente já discutiu, então, os idosos, principalmente por conta da polifarmácia, então, a dispepsia neles são muito frequentes. O uso de anti-inflamatórios não esteroidais, principalmente por conta que eles vão inibir a cascata do ácido araquidônico, consequentemente, eles inibem a COX-1, que vai inibir a formação das prostaglandinas e dos outros fatores de proteção também. E tudo isso vai gerando esses quadros que a gente vem discutindo, dessas síndromes dispépticas, e uma síndrome dispéptica pode evoluir também com a doença do refluxo, como a gente viu aí. Então, a clínica, ela é relativa. O paciente pode ser sintomático ou não. Muitas vezes, o exame físico vai ser o quê? Normal. E as queixas vão ser bem semelhantes, exceto feita a doença de refluxo gastroesofágico. Porque a gente tem aqui o quê? Sintomas típicos de pirose retroesternal, regurgitamento e azia. Então, aquele paciente que tem aquela ânsia, que tem aquele arroto mais ácido, que tem essa azia, essa sensação de queimação mais prolongada, certo? Para as dispepsias sem complicações, a gente não espera aqueles sintomas sistêmicos de febre, perda de peso ponderal, vômitos frequentes, anemia, adenomegalia e visceromegalia. Isso aí já seriam os nossos sinais de alarmes aqui, tá bom? Então, a gente vai sempre buscar esses sintomas mais clássicos de pirose, de queimação, de regurgitamento e azia, tentar usar os IBPs, que são aí a indicação para a gente tratar e para a gente acompanhar esses pacientes, e que é a classe que tem a maior atuação de supressão ácida, e a gente sabe que é o ácido que provoca isso.
Então, a característica desses sintomas aqui das síndromes dispépticas, principalmente da úlcera péptica ou do ritmo da dor, é uma dor categórica. Gente, toda vez na vida de vocês, na questão ou no ambulatório, que vocês virem um paciente dizer, doutor, dói, come e passa. Dói, come e passa. São dores com períodos de acalmia. Dói, passa, dói. Existem duas situações. O paciente dói, come e passa. Então, quando ele come, a dor passa. Eu tenho o quê? Uma úlcera duodenal. Por quê? Porque estava doendo e quando ele comeu, melhorou. Agora, se ele comeu e começou a doer, depois passou e doeu de novo, a gente está tendo ali o quê? Dor com período de acalmia, úlcera gástrica. Então, a gente tem esses dois padrões de dores. Se cair na prova de vocês, vocês vão arrasar, porque isso aqui é cara crachá, tá certo? E aí, os principais. Então, dor ou desconforto epigástrico, que é o elemento básico, empachamento, que é essa sensação aí de fartio, distensão abdominal, saciedade precoce, náuseas com vômitos, intolerância a alimentos gordurosos e eructações. Lembrando que as dispepsias podem ser orgânicas, funcionais ou sem doença orgânica. Orgânica, que é aquela onde eu tenho sintomas do aparelho digestivo alto junto à presença de alguma doença, as funcionais, onde eu tenho só a síndrome da dor epigástrica ou predomínio da epigastralgia do tipo serose, então só esse sintoma funcional, ou a síndrome do desconforto pós-prandial e o predomínio de alterações aí de motilidade, que pode ser sem nenhuma doença orgânica, como a gente discutiu. Então, a gente tem quais situações, qual a classificação de dispepsia? Orgânica e funcional. A orgânica eu tenho uma doença orgânica de base, a funcional eu não tenho essa doença orgânica. E aí, quando não tiver doença orgânica, vão ser só as duas síndromes que a gente falou dos critérios. Quando tiver uma causa orgânica, vão ter esses sintomas. E aí, os critérios diagnósticos de Roman 3, como eu falava para vocês, os que os professores apresentavam aí para vocês, que tem nesse artigo, que é a presença de um ou mais dos sintomas abaixo por um período de pelo menos 6 meses, com olha só, o sintoma tem que ter começado há 6 meses, tendo um período mínimo de duração de pelo menos 3 meses, certo? Então, o quadro tem que ter começado há 6 e o paciente tem que ter tido pelo menos esses sintomas por 3 meses. Plenitude pós-prandial, várias vezes por semana ou após refeições de volume habitual. Então, se aumentar o volume, o paciente está ficando saciado de forma rápida. Na verdade, aquela sensação de fartio, né? A saciedade precoce, várias vezes por semana, que interrompe uma refeição de volume habitual, então ele come 2 colheres ali e já está satisfeito. E os critérios adicionais, que a gente fala que é a distensão da região superior do abdômen, ou náusea pós-prandial, ou eructação excessiva, pode ser acompanhada da síndrome da dor epigástrica. Síndrome da dor epigástrica que acompanha o início de 6 meses e também o mínimo de 3 meses de duração aí, que é aquela dor ou queimação localizada no epigastro, com pelo menos moderada intensidade, com frequência mínima de uma vez por semana, ou uma dor intermitente, a dor não generalizada ou localizada em outras regiões abdominais ou na região torácica, uma dor não aliviada pela evacuação ou eliminação de flatos, uma dor não preenche critérios para doenças da vesícula biliar ou do esfíncter de Oddi, que é quem controla ali a saída das substâncias do ducto comum, né, ali entre o pâncreas, a vesícula e o fígado para o duodeno, que é para onde vai passar o suco pancreático e a bile. E os critérios adicionais? Dor pode ser em queimação, porém sem componente retroexternal. Dor pode ser desencadeada ou aliviada pela ingestão de alimentos, mas pode ocorrer durante o jejum. Pode ser acompanhada da síndrome do desconforto pós-prandial. Então, a gente tem aí, gente, essas duas situações onde eu tenho a síndrome da dor ou a síndrome do desconforto, caracteriza para a gente, de acordo com os critérios de Roma 3, a dispepsia. Isso aqui, ó, prova hoje, prova amanhã, prova sempre. OSCE, prova de N1, prova de N2, não programada, saibam os critérios das síndromes dispépticas. E os sinais de alarme, como a gente já vem discutindo. Pacientes que têm emagrecimento inexplicado, uma anemia severa, sangramento digestivo, essa dificuldade de deglutir cada vez mais progressiva, vômitos persistentes, cirurgia gástrica prévia, o paciente reduziu ali a área do estômago, tem aumento de baço, tem aumento de fígado, as visceromegalias,
tem que icterícia, falando a favor de obstruções, tumoração ou adenopatia abdominal, sintomas sistêmicos, idade é um asterisco, porque nem todo mundo considera como fator de alarme, mas pacientes mais idosos, acima de 70 anos, 80 anos, tendem a ser um fator de risco maior, e os familiares em primeiro grau com câncer gástrico, pai, mãe e irmãos. Lembrando que a fisiopatologia das dispepsias pépticas vai depender da sua causa. Então, o paciente pode ter essa dispepsia por fisiopatologia da úlcera péptica. Então, é um paciente que tem um desbalanço da liberação clorídrica ali no estômago e muito ácido sendo liberado, vai o quê? Suplantando a quantidade de constituintes que iriam inibir esse ácido. As células de liberação de bicarbonato, de muco, vai perdendo força, a impermeabilização vai sendo reduzida das paredes e essa secreção gástrica vai penetrando a mucosa e gerando essas úlceras. Assim como o H. pylori também, onde ele acomete principalmente o antro gástrico, vai diminuir a ação das células D, que vão regular ali a liberação, principalmente das células que vão regular principalmente a liberação da gastrina pelas células G, promovendo esse quadro de hipercloridria, gerando esses quadros de úlceras. Assim como os anti-inflamatórios, pelo que eu já falei para vocês, a inibição da COX-1, eliminando ali a liberação dos fatores de proteção, a diminuição das prostaglandinas. Então, erradicar o H. pylori e a abstenção dos AINES vai prevenir demais as úlceras pépticas e podendo trazer ao paciente a sua possível cura do quadro. A doença do refluxo, como a gente acabou de discutir, né, onde a gente tem esse relaxamento transitório do esfíncter ou crônico, essa hipotensão dele, provocando esse refluxo do suco gástrico, gerando essas condições aí de regurgitamento, de azia, de pirose retroesternal e de dor. A dispepsia funcional, que é exatamente o que a gente discutia, né? Derivada da função, então a gente tem aí poucas coisas falando sobre ela, por ela ser mais complexa. Então, ela pode estar associada ao H. pylori, ela pode estar associada a AINES, ela pode estar associada a outras circunstâncias, mas o que a gente tem se falado muito é que o estágio de hipercloridria é quem vai também representar ela, porque os pacientes têm melhora com supressor de ácido, supressor de liberação, supressor de bomba de prótons. Consequentemente, a gente entende que a hipercloridria, a hipersecreção de suco gástrico tem sido um fator precipitante ali. Então, pacientes que têm dispepsias funcionais, eles têm dificuldade de acomodar a alimentação no esôfago, no estômago proximal e tende a ter um esvaziamento mais retardado. E pode ser outro mecanismo fisiopatológico, que é essa alteração da motilidade. A dismotilidade que pode explicar esses sinais de empachamento nesses indivíduos. E eles podem aí ser necessários, por isso que eu falei que a gente tem não só os IBPs, como os procinéticos, que a gente precisa melhorar a mobilidade, né, desses movimentos para favorecer a diminuição dos empachamentos. E a hipersensibilidade visceral também ali pode estar associada. Além de que o paciente pode ter outras situações, como infecção prévia, por situações que geram a sensibilidade secundária ali, pode ter alterado mecanismos de imunologia local, pode ter desenvolvido uma síndrome do intestino irritável, pode ter gerado um meio que por si só se tornou hostil e agora, com a situação da hipercloridria ou por qualquer outra circunstância que favorece o contato com a mucosa, vai gerar dor, vai gerar desconforto. Ou pacientes que têm quadros psiquiátricos que eles tendem a sentir esses sintomas de forma refratária e de forma falseada. Então, pacientes não têm os sintomas, mas eles, como eles têm os transtornos psiquiátricos, eles podem evoluir com a presença desses sintomas, mesmo que não exista nada. Então, são sintomas aqui ditos psicológicos, tá certo? Então, paciente que não tem uma dispepsia diagnosticada, eu faço o teste de H. pylori ou uma endoscopia digestiva alta. H. pylori positivo, vamos erradicar, curou. Se está assintomático, é um paciente que tem uma dispepsia funcional. Vai ter dor epigástrica ou vai ter empachamento? Se tem dor epigástrica, eu faço IBP ou uso dos receptores H2. Se tem empachamento, a gente faz os procinéticos, as domperidonas da vida, a bromoprida. Se não deu certo, insucesso, a gente vai continuar tentando procinético supressão ácida. Pode lançar a mão de um antidepressivo, por ser uma situação, pensando em situação psiquiátrica.
Não deu certo? Aí a gente vai utilizar outros medicamentos que vão atuar também com a ajuda do sistema imunológico e a potencializar essa resposta. Então, a gente pode usar a buspirona, o montelukast e os bloqueadores de H1 e H2. Então, a gente vai bloquear tudo que tiver ali para ver a resposta desse nosso paciente. Do mesmo jeito, se eu tiver o H. pylori negativo, então é uma dispepsia funcional. Se é uma dispepsia funcional, aí a gente vai seguir o mesmo trajeto até chegar aí conseguindo resolver o quadro do nosso paciente. Então, ficar atento sempre se eu vou ter presença aí de sinais de alarme, na verdade, ver se esses pacientes são pacientes jovens, se são idosos, se tem indicação de endoscopia, se não tem, se são pacientes menores de 60 anos, que eles têm poucas especificidades, pacientes dispépticos com menos de 60 anos, a gente precisa que esses pacientes sejam avaliados, porque eles podem se manter sintomáticos mesmo após a erradicação da bactéria, e a gente precisa explicar para eles sobre a condição da dispepsia funcional e como que a gente vai atuar a partir dali. Então, a gente precisa de fazer os testes e acompanhar o paciente. O quarto consenso brasileiro de H. pylori recomenda para a gente que a idade considerada indicação de endoscopia para abordagem de dispepsia deve ser os 40 anos, diferentemente da preconizada para o Canadá e os Estados Unidos, que falam 60 anos, a Europa e a Oceania, 55, e o INCA, que é o Instituto Nacional do Câncer, que avaliou essa alta prevalência de ter câncer com 40 anos ou mais. Então, tanto o consenso quanto o INCA, que é o Ministério da Saúde, fala para a gente que é 40 anos ou mais, que a gente vai solicitar endoscopia digestiva alta para esses pacientes de abordagem de dispepsia, tá certo? Então, dispepsias não diagnosticadas, tem sinal de alarme ou é idoso, 60 anos, endoscopia. Então, aqui a gente já fala até 40 anos, né? Ali por conta do nosso paciente, quando a gente tiver sinal de alarme. Ou se é idoso, por conta aqui da idade de 60 anos. Pacientes jovens, sem alarme, vamos fazer teste de sorologia. A sorologia do H. pylori é o teste de rastreio em bases populacionais, guardem essa frase. O teste respiratório, que a gente faz o teste para avaliar se a gente vai ter ali a mudança de cor por conta da presença da reação da urease, que essa bactéria faz e muda a cor do constituinte, ou o PCR nas fezes. A gente vai fazer ali, coletar as fezes nas amostras bonitinhas e vamos lançar a mão daqueles métodos lá de CAT-CATs, aqueles que a gente vai ver lá no laboratório e que vai estar na prova de laboratório de vocês, mas não vai estar nenhum. Se eu tiver H. pylori positivo, vamos erradicar esse bicho. Se ele continua com sintoma, é uma dispepsia funcional, vamos pedir endoscopia, vamos avaliar. Se o H. pylori já deu negativo de cara, eu nem preciso ir erradicar, eu faço tratamento empírico, vejo se ele continua sintomático, se for uma dispepsia funcional, respondeu ao teste terapêutico, vamos fazer endoscopia e vamos investigar esse nosso paciente, tá bom? Então, o fluxograma, ele é objetivo e ele é claro. Se não é uma coisa, vai ser outra. Já dispepsia não diagnosticada, jovens e adultos sem alarme, vou fazer o quê? Tratamento empírico com supressão ácida de 4 a 6 semanas, se continuam sintomáticos, endoscopia. Pacientes que têm sinais de alarme ou são idosos, no Brasil, com 40 anos, a gente vai pedir endoscopia. Isso aqui, geralmente, é o que é feito, tá? Esse aqui eu adorei. Esse aqui a gente traz o mundo ideal, aqui a gente traz o que realmente vai ser realizado ali, tá bom? E a gente tem que ter cuidado, porque essas dispepsias, elas são fator de risco para as neoplasias gástricas. E as neoplasias, elas podem ser benignas ou malignas. As benignas, nós estamos falando principalmente dos pólipos, onde a gente pode ter pólipos hiperplásicos, adenomas ou quadros de tumores epiteliais inflamatórios. Ou os não epiteliais, que é o leiomioma, não confundam com linfoma, e que está na prova de anatomopatologia. E podem ser acompanhados de tumores que têm potencial maligno, por isso que a gente faz a biópsia. E os que a gente mais fala, que mais existe, que mais transforma, que mais tem chance, principalmente quando eu tenho uma metaplasia de Barré, que é o adenocarcinoma, que está em 95% dos casos, e é o que cai para vocês nas questões. Além do linfoma, do leiomiosarcoma, neurofibrosarcoma, angiosarcoma e o liposarcoma. Mas lembrem-se do principal aí, que para a benigna vai ser os tumores epitélicos, os epiteliais, os pólipos hiperplásicos, e na maligna, os adenocarcinomas. O adenocarcinoma gástrico, ele é a quarta neoplasia mais frequente no mundo, está mais frequente entre pacientes de 30 a 70 anos,
onde eu tenho prevalência do sexo masculino sobre o sexo feminino e a conservação dos alimentos em refrigerador vão diminuindo a incidência do adenocarcinoma junto com o consumo de alimentos frescos em vez de vitaminas e antioxidantes. Por isso que a gente tem que ficar atento, principalmente aqui com os hábitos alimentares e de vida dos nossos pacientes. Sempre, sempre vai ser fator de risco. Sexo, como a gente conversou, o H. pylori, uma história familiar pregressa de neoplasia, poliposes, a dieta por conta desses alimentos, alimentos que são conservados, que têm corantes, que são ricos em nitratos e sal, gastrectomia parcial, doença de Menetrier, que quando a paciente tem hipertrofia das células mucosas e atrofia das células parietais e principais, onde eu vou ter ali a ausência da liberação de muco, de proteção, de bicarbonato, de HCl, e toda a dinâmica local vai estar comprometida e a alimentação, digestão não vai ser completa. Esses pacientes, eles podem evoluir aqui com manifestações clínicas desde assintomáticos ou oligossintomáticos na fase inicial, então, sem sintomas ou com poucos sintomas, o que faz a gente ter geralmente um diagnóstico mais tardio. Quando a gente tem essas neoplasias na região da cárdia, ou que invade, é mais invasivo, a gente tem predominantemente a disfagia, a dificuldade de deglutir. Quando a gente tem essa neoplasia no corpo, a gente tem mais os sintomas dispépticos e no antro, mais 2 sintomas de obstrução. Então, cada topografia a gente vai ter uma apresentação estomatológica mais característica. Via de regra, essas neoplasias vão evoluir com perda de peso, anorexia, náuseas e plenitude gástrica, dor abdominal semelhante à úlcera péptica, melena, que a gente vai ver daqui a pouquinho, que é o sangue digerido nas fezes, tumor palpável no epigastro na fase mais avançada, caquexia, anemia e ascite na fase mais avançada, linfonodo periumbilical, que é o nódulo de Irmã Maria José, que vocês estão vendo aqui, que é esse linfonodo na região periumbilical, mostrado aí para vocês na imagem. Linfonodo palpável na fossa ilíaca supraclavicular, que é o sinal de Vischer-Trovoisier. Então, vocês estão vendo aqui que esses pacientes, as setinhas estão mostrando para vocês que eles têm esse linfonodo aí, sentinela, eles têm essa alteração. Então, quando eu pensar em nódulo de Irmã Maria José e sinal de Vischer-Trovoisier, vocês possivelmente estão diante de uma neoplasia gástrica, porque eles são sinais clínicos claros e objetivos dessas patologias. Nódulos ou empastamento no fundo de saco de Douglas, ao toque retal, então, sinal de Bloomer é quando eu vou ver esses nódulos, né, ou região de empastamento com fezes, nessa região ali, genital, ou a gente vê na região genital mesmo, via toque retal, e o aumento do volume do ovário ao exame ginecológico, que é o tumor de Krukenberg. Mas o que é mais importante para vocês saberem do ponto de vista gastro é o linfonodo, que é o nódulo Irmã Maria José, e o sinal de Vischer-Trovoisier, que vai cair na sua prova, já caiu em vários ossos. O diagnóstico vai ser dado por dados clínicos do nosso paciente, exame de imagem, um exame citológico e ou histopatológico. Mas eu também posso lançar a mão. Geralmente, inicialmente, a gente faz endoscopia, ultrassom, tomografia, ressonância magnética, mas aí a biópsia sempre vai ser um mandatório, porque a gente sabe que neoplasia, a gente precisa de fazer estudo histopatológico para a gente fazer também o estadiamento do nosso paciente. Então, para tratar, a gente pode, se tiver condições, fazer tratamento cirúrgico com a gastrectomia curativa, mais uma quimioterapia de ajuda, pode ser cirurgia aberta ou por vídeo, via aberta ou via laparoscópica, né? As duas são abertas, no caso, que não é vídeo, as duas são abertas, só que uma mais extensiva e outra menos, né? Em algumas situações pode ser tentado ressecção endoscópica, principalmente no câncer gástrico precoce, e a gente faz aí por vídeo. Paliativo, gastrectomia paliativa, a melhor alternativa, então a gente tira o máximo que consegue, o paciente vai ter que ficar com a bolsa ali, né? Porque ele não vai ter mais ali o processo acontecendo da forma como seria, então eles vão ter que conectar duas regiões, tirar parte do estômago e conectar essas partes direto ao intestino. Isso vai gerar toda uma alteração na dinâmica do trajeto intestinal e também no processo de digestão do nosso paciente. Uma gastroenteroanastomose, que é a segunda melhor alternativa, jejunostomia, que é a terceira. Quando a gente não tem nenhuma alternativa, a gente lança a mão daí só das quimioterapias. Mas isso aqui não é importante para vocês, é só conhecimento extra.
E, como vocês vão ver lá na anatomopatologia, todo câncer gástrico avançado, ele vai sendo classificado pelos endoscopistas, e vocês vão ver que está lá na endoscopia com a classificação de um Borman 1, 2, 3 e 4, que é de acordo com o grau de invasão dessa lesão. Então, se eu tenho uma lesão polipóide, que é vegetante, pediculada e bem delimitada, Borman 1. Se eu tenho uma lesão ulcerada, bem delimitada, de bordas elevadas, Borman 2. Se essa lesão é ulcerada, mas agora infiltrativa em partes ou em todas as suas bordas, então vocês veem essas áreas de infiltração, Borman 3. Agora, se eu tenho uma lesão difusamente infiltrativa, não se notando limite entre o tumor e a mucosa normal, então eu não sei nem o que é bom, o que é ruim, Borman 4. Lembra, gente, que tudo quando você não souber diferenciar o que é bom, o que é lesão, a gente está diante do pior prognóstico. Então, aqui seria o Borman 4, tá certo? E aí, olha só como que caiu para vocês uma questãozinha de dispepsia nas provas de vocês aí. Esse nosso paciente era um homem de 65 anos e ele foi atendido à unidade básica com queixas de epigastralgia há um mês. No início persistia por poucas horas após a refeição, mas nos últimos dias está mais duradoura e acompanhada de plenitude pós-prandial, náuseas e vômitos com restos alimentares. Filha acompanhante revela que está preocupada com a perda de peso do pai. Olha a perda de peso do pai. Misericórdia. É agricultor, hipertenso e tem histórico de tabagismo e etilismo. Ao exame físico apresenta regular estado geral, palidez cutânea mucosa, emagrecido e dor importante a palpação do epigastro. Gente, preocupante, né, esse nosso paciente. Esse é um paciente que eu vou pensar que é um paciente leve, que tem uma dispepsiazinha de boa ali, ou é um paciente que já tem fator de risco para lesões mais agressivas e até um possível câncer? Olha a idade dele, olha a perda de peso, olha o tabagismo e o elitismo, olha a queixa, o quadro clínico. Vamos ver aqui o que aqui eles querem que a gente diga que é verdade. A principal hipótese diagnóstica para o caso é a dispepsia funcional. É imprescindível realizar exames invasivos? E aí? Quando vocês olham para esse quadro, com esses sinais exuberantes de perda de peso, com essa idade, com todas essas clínicas sendo tabagismo de longa data, tua principal hipótese é a dispepsia funcional? Dispepsia funcional é diagnóstico de exclusão. Vocês viram que a gente pensa nela sempre quando a gente exclui as outras coisas. Então, falso item 1, tá bom? 2, a presença de H. pylori deve ser realizada apenas se o paciente apresentar suspeita de úlcera. A pesquisa de H. pylori só deve ser realizada apenas se o paciente apresentar suspeita de úlcera, gente. A gente viu que uma das principais consequências do H. pylori é ou não é o câncer gástrico? Esse paciente é ou não é um candidato ao câncer? Então, a questão não precisa dizer para vocês explicitamente que é um câncer gástrico, não. Ele traz indícios de que pode ser. Quando eu ler essa história, na minha mente, eu tenho que pensar em câncer gástrico, que é o paciente que tem sinais de alarme, então a gente preocupa. E H. pylori, a gente pesquisa quando a gente está diante desses sintomas, tá? Endoscopia digestiva com biópsia para H. pylori. O paciente apresenta sinais de alarme, deve ser investigado para causas orgânicas que justifiquem os sintomas dispépticos? Sim, eu preciso ver se é orgânico para depois eu ver se é funcional. Deve ser solicitada a endoscopia digestiva alta, pois o paciente tem mais de 50 anos e apresenta sinais de alarme. Óbvio, questãozinha muito fácil. 3 e 4 são verdades. A letra B era absurda de você colocar. Você poderia até considerar o item 1, mas lembre-se, dispepsia funcional nunca vai ser a sua primeira ideia. Você não pode pensar de cara. Paciente idoso com anemia e perda ponderal, lembrem-se sempre de pensar em câncer, em neoplasia. Principalmente a gente falando aqui disso, né? Então, se liga aí. Na sequência, a gente vai falar aí das parasitoses intestinais. Parasitoses intestinais que podem ser eumínticas ou por protozoários. Então, a gente tem aí de eumíntos, ascaridíase, ancilostomias, estrondiloidíase, esquistossomose, tricuríase, oxuríase e ateníase. E dos protozoários, a amebíase, a giardíase e a amebíase, né? Então, nós temos esses dois grupos que vão englobando aí essas principais doenças, que a gente vai ter uma clínica geral e uma clínica específica. A clínica geral de todas as parasitoses mostra para a gente o quê? Parasita nas fezes, dor abdominal, distensão abdominal ou flatulências excessivas, anemia com anorexia, diarreia,
náuseas e vômitos, dispepsia, epigastralgia, eosinofilia e astenia. Por que a gente fala de parasitose? Porque eu acabo de falar para vocês de dispepsia e epigastralgia, e já já vou falar sobre diarreia. Então, a gente está com uma entidade entre os dois mundos, porque as parasitoses podem provocar bastante dispepsia e diarreia. E de específico? Aí aqui vocês têm que saber que há condição relacionada com cada uma delas. Quando eu pensar em ascaridíase, a gente pensa na síndrome de Loefer, fazendo o ciclo pulmonar. Quando a gente pensa em ancilostomias, nós estamos falando de muito prurido cutâneo, a gente sente muita coceira na pele. Anemia severa, eu penso mais uma tricuríase. Um hepatoesplenomegalia e cirrose, mais a barriga d'água, esquistossomose. O prurido anal, de cara oxuríase. Obstrução ou perfuração intestinal, bolo de Ascaris, ascaridíase. Síndrome da má absorção, giardíase. E a neurocisticercose, a gente pensa na teníase. Zé Paulo, tu não vai me explicar o ciclo biológico de cada um? O objetivo na RAM não é esse. Isso a gente vai fazendo no SOI. O objetivo da RAM é que vocês entendam como que as parasitoses estão relacionadas com a diarreia e com a epigastralgia. E como que eu diferencio a clínica. Habilidades médicas vai trazer para vocês a clínica para diferenciar cada uma delas e não seu potencial biológico. Então, a gente viu aqui que as caridias vai fazer principalmente aí o ciclo de Loefer, a síndrome de Loefer no pulmão, assim como obstrução e perfuração, e os outros vão ter essas peculiaridades. E a questão sim vai trazer para vocês. Se quiser falar que é oxuríase, vai dizer que tem prurido anal. Se quiser falar que é giardíase, vai dizer que o paciente está tendo muita diarreia com restos alimentares, porque ele não está tendo o quê? A absorção, ele tem a síndrome da má absorção. Se ele tem uma esplenomegalia, um baço aumentado, um fígado aumentado, e ainda é cirrótico, vai fazer você pensar em esquistossomose. Então, isso aqui é que vocês precisam ter em mente. E a gente vai fazer esse diagnóstico com um exame parasitológico de fezes realizado em 3 amostras seriadas, com uma clínica associada a um contexto epidemiológico, com anamnese bem detalhada, discutida, junto ao paciente, com relação a essas condições aí também, voltadas. Meu celular ligou do nada aqui. Com relação a essas condições patológicas, ao meio que ele vive, se tem saneamento básico, se não tem saneamento básico, as condições de habitação desse paciente e também fazer diagnóstico diferencial sempre com as infecções virais e infecções bacterianas, por rotavírus e a Escherichia coli, que está muito predominantemente aí acometendo esses pacientes. Como é que a gente trata? Vocês vão ver que o tratamento ele varia de acordo com cada um dos bichos. Então, a gente tem principalmente o albendazol, mebendazol, praziquantel e o metronidazol e o teclosan. Vamos pensar qual que vai ser melhor para cada um dos bichos. Então, a gente percebe que o albendazol, que a gente vai ter comprimido de 200 e 400, a gente vai fazer uma dose única ou por 3 dias, dependendo do bicho. Então, ele cobre quase que todo mundo. Ascari, tricuríase, ancilostomias, enterobias, estrongiloidias, teníase. Mebendazol, de 100 ou suspensão de 100 por 5 para criança. 100 miligramas 2 vezes por dia por 3 dias. E se tiver enterobias, né, a suspeita, a gente repete com 14 dias, tá bom? Também para ascaris, tricuríase, ancilostomias, enterobias e teníase. Praziquantel, só para teníase, 5 a 10 miligramas quilo em dose única. Metronidazol, giardíase e colite amebiana. Então, aqui a gente vai pensar muito mais lá nos nossos protozoários. E o teclosan para uma amebíase onde eu não tenho sintomas, tá bom? Esses maisinhos aí é mostrando para vocês o quanto que esses pacientes têm de chance de ter cura desses sintomas, aliás, dos sintomas sugestivos desse bicho, quando a gente pensa nessa escolha terapêutica, tá bom? Certo, pessoas? E aí a gente comenta um pouquinho rápido do padrão de parasitose, porque parasitose pode gerar epigastralgia, mas também pode gerar quadros de diarreia no nosso paciente. E aí a gente vai dar continuidade falando sobre aí essas situações.